Fala, galera. Tem que mudar um pouco, né? Porque senão fica muito chato, mas sejam bem-vindos. Exatamente. Sejam bem-vindos a mais um Joadcast, mais uma quinta-feira. Estamos aqui, certo? Graças a Deus, estamos aqui mais uma quinta-feira. Hoje estou aqui, vou apresentar já uma das pessoas que está na mesa, César da Hora. Seja bem-vindo. Beleza? A mais um Joadcast. Semana passada, né, César? A gente teve a nossa grande estreia aí. E se você viu, comenta aí o que você achou. Se não viu, depois anota aí pra você ver. Assiste lá. Isso aí. Deu meia hora, né? Uma meia hora, foi bem rápido. Então, confere lá todas as novidades agora para essa nossa segunda temporada, né? Sim. E semana passada nós comentamos que hoje estaria aqui nosso líder, Gilson Gomes, mas infelizmente a gente teve um imprevisto aí com o Gilson, ele não pôde estar aqui hoje, mas não tem problema, em breve aí, futuramente, se Deus quiser, a gente vai ter a oportunidade de estar recebendo ele aqui, né, mais uma vez no Joadcast, com certeza será uma grande bênção. Nós desde já gostaríamos de agradecer, né, a confiança do Gilson, de todos os nossos líderes, Marcelo, Pedro, o Sávio, o nosso pastor Alcides, todos os pastores lá da nossa igreja. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe você que está nos assistindo nesse momento. Já quero fazer nossa propaganda. Instagram, joad.oficial. O Facebook também, o link é joad.oficial. O Joad Ipiranga. Amanhã este episódio estará no Spotify, que você acha por Joadcast. Se você procurar por Joad, tem nossas playlists lá também. Exatamente. Tem YouTube aqui, YouTube, pelo amor de Deus, então já deixa seu like, já se inscreve no canal, compartilha esse link, compartilha, ativa o sininho, e etc e tal, né? Comenta, hashtag, sei lá, o Gabriel que é bom pra essas coisas, deixa aqui. Enfim. Mas é isso aí. A nossa mesa aqui está composta também. Temos a honra de falar com quem apresenta nossos convidados aqui. Eu sou o convidado. Hoje estamos... Eu fui convidado, você teve previsto com o Gilson. Você falou, César, vem. Hoje temos a honra de receber Pedro Maza. Aê, parceiro. Seja bem-vindo mais uma vez, Pedrão. Aqui, velho. Deus abençoe. Glória a Deus. Obrigado por aceitar o convite mais uma vez. É isso aí. E hoje temos aqui, o Gilson não veio, mas tem uma cara nova. Tem uma cara nova. A primeira vez dele, o Gilson não veio. Pois é, muito triste. Ele que ia fazer entrevista com você. Pois é, mas enfim, não tem problema. Matheus tá aqui, Matheus da Hora. Aí, seja bem-vindo ao Joadcast, primeira vez. Obrigado. Já tava trabalhando aí nos bastidores, né, Matheus? Finalmente, né? Aparecer aí uma cara bonitinha aqui, ó, pra vocês. Né? Agora aparecer, né? É que a Carol não deixa, a Carol fica assumindo se ele aparece demais. Beijo, Carol. Meu amor, né? Faz uma declaração, né, mano? Não, declaração não. Deixa depois isso aí. Tá certo. Se apresenta aí pra galera. O Matheus faz parte aí da equipe, né? Então, às vezes vai aparecer aí também junto com a gente, né? Sim. Na equipe fixa, mas se apresenta pro pessoal que é o Matheus, o que você faz da vida, o que você faz na igreja, etc. Bom, pra quem não me conhece, né, meu nome é Matheus Rochaura, sou irmão do César aqui, irmão do Gabriel, que também, né, muitas vezes está aqui apresentando também aí com vocês, né. Eu tô ali na sede, desde que eu nasci, né, eu já nasci em berço evangélico, congrego lá, então, ali eu participo de alguns trabalhos, né, esse ano eu me envolvi mais aqui com vocês do podcast, ali na nossa equipe de marketing também. E lá na sede eu sou músico, né? Toco contrabaixo ali na Joad. Já tem acho que uns 5, 6 anos já. Faz o baixo chorar. Eu tento, né? Gilson fica batendo tremer a no coluna lá, né, da igreja. A gente faz o que a gente consegue, o Espírito Santo conduz a gente ali. Ô, glória. Amém. É forte. E... Bom, eu sou casado com a Carol também, músico ali da sede, tecladista. Isso aí, tem que falar. Boa demais, tecladista boa demais. Isso aí, toca muito. Casado. Casado. Deixar claro aí pra todo mundo. Não comenta nada aí. Não comentem. E, bom, eu tenho 25 anos,
Não parece, mas eu sou bem novinho. Não sei, né? Depois você comenta aí se parece ou não Sou parece. bem novinho. Você que tá Não, é que às vezes testificando aí pra É que às você. vezes pode achar que ele é meu pai, né? Ah, é verdade. É verdade. É verdade, Não, é verdade. Mas Pode mas eu confundir. Tem tenho gente um que pouquinho, chama ele tá de ligado? Gil, né? Então, Exatamente. assim, Bom, é isso aí, né? Vão lá me conhecer melhor e aí a gente conversa, né? Aí, você vai estar lá na igreja, Vou né? estar lá na igreja. Avenida junto com Doutor esses- Ricardo Jafé, com esses esses abençoados, abençoados aqui. aí. Eles e uma galera bem bacana lá. A gente te Maravilha. espera lá, te esperamos lá. Esperamos lá. Maravilha. Apresentações devidamente feitas, o jabá já foi feito, Já, então vamos para o que interessa, né? Para o que interessa. Hoje, qual é o tema? Qual é o tema, Cezão? Já que o Gilson não veio, a gente vai falar sobre o quê? Eu sou o convidado, não vou falar nada agora. É, vocês que mandam aí, cara. Não, aqui hoje pra falar nós sobre temos Tô um aqui pra- tema muito interessante Sobre que é Pentecoste. Pentecoste. Então, maravilha. Forte. Vamos começar O aí. que seria isso, né? O que é? O que é, de O onde que é veio, Pentecoste? Por Vamos lá. quê? Que povo que é isso? Que se Pois fala é. que é pentecostal. Você que já ouviu falar essa palavra, coloca aí o que você acha que é Pentecoste, Isso, né? isso. Comenta aí que ao longo do episódio aqui, você vê se acertou ou não, né? É, exatamente. Ou às vezes a gente errou também, né? Não sei. Pode errar também, né? Vamos e se a gente conversar. errar, você nos corrige aí no inbox. É, Comenta aí no chat. participe conosco aí. Não tem Participe problema nenhum. conosco, sem problema algum. Isso aí, muitas vezes a gente escuta aí, ouve falar, né? Eu sou pentecostal e tal, não sei o quê. Tem todo um linguajar É. crentez aí, né? Tipo, o evangeliquez. É. Mas, e aí? O que é Pentecoste? Quem quer falar? Augusto. Fica- Eu abro com o Pedrão. Vai lá, vai lá. O O que é? Vamos contextualizar aí. Então, interessante que a gente fala justamente isso, né? Que nós somos uma igreja pentecostal, né? A Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal. A Assembleia de Deus de Ipiranga é uma igreja pentecostal. E aí, Pentecoste, na verdade, é algo que vem desde o início, né? Da história aí do povo de Deus. E a gente sabe que o povo passou uma temporada no Egito, o povo de Deus, e eles foram libertos, né? Foram libertos. E o povo judeu, a nação de Israel, eles têm muitas festas, muitas datas, muitas comemorações, né? E essa nomenclatura aí de Pentecostes vem de uma palavra que significa 50º, né? Então, 50 dias depois, exatamente 50 dias depois que o povo sai do Egito, eles recebem, através de Moisés, no Monte Sinai, as leis, né? As leis que estabeleciam ali uma ordem, enfim, a vontade de Deus, o que Deus esperava daquele povo que ele separou, que ele libertou do Egito e que estava rumo a Canaã. Então, já existia lá atrás esse contexto, e trazendo para os nossos dias, né, para a origem nossa e para aquilo que até nós vamos comentar um pouco mais aqui, né, em relação ao que a gente pensa de Pentecoste, né? Que aí você fala Pentecoste, a pessoa já pensa em língua estranha, em pula, aviãozinho, e pirueta, e aí a gente tem que entender, né, o que significa isso. O fato é que no dia de Pentecostes, naquela época, estava acontecendo essa festa se repetia anualmente e tal. Eles comemoravam a Páscoa, que a Páscoa significava a libertação do Egito. Exatamente. 50 dias depois da Páscoa, tinha essa festa do dia do Pentecostes. Então a Bíblia ela deixa claro, e quando os discípulos falam um pouco sobre esse contexto, eles vão usar. Completando-se ou cumprindo-se o dia de Pentecostes, foi quando também houve uma manifestação da presença de Deus, o Espírito Santo de Deus tomou, né, aqueles quase lá 120 homens que estavam reunidos, aguardando a promessa. Jesus ele sobe, ele deixa uma promessa, ele fala, ó, vocês ficam em Jerusalém, aguardem aí, porque vocês vão ser revestidos do alto. Após esse revestimento, vocês vão ter poder para sair por aí fazendo um monte de coisa. Então, Pentecostes tem uma conotação simbólica, histórica, antes de Cristo, certo? Para o Antigo Testamento. E tem uma outra simbologia no Novo Testamento, quando se trata da descida do Espírito Santo, desse revestimento. E aí a gente pode falar um pouco mais sobre isso aí, mas é mais ou menos isso
Porque acabou A se introdução. meio que adotando, né, o Pentecostes, porque era naquele dia. Então, Exatamente. que tava cumprindo ali a festa e foi naquele dia que o Espírito Santo desceu, né? Então aí Em Atos acabou 2, que... né? Pra você que é Em Atos 2, contextualizar onde a gente exatamente. tá, em Atos 2. Atos, capítulo Atos de número 2. 2. Mas começar lá nos evangelhos, né? Jesus vai prometendo. Jesus Lá em faz a Joel, né? Na promessa. verdade, tem uma promessa. Joel. Lá em É Joel que aí Deus a promessa faz. de Joel ela é repetida por Pedro Exatamente. após o dia de Pentecostes, né? Ele traz a aplicação do que lá atrás já vinha sendo. Então a gente tem que, primeiro, a gente já definiu um pouco isso, mas eu acho que assim, é importante a gente só deixar claro que Pentecoste, ou a igreja pentecostal, Uma nomenclatura, né? e aí que uma placa, a gente tem um credo aí nosso, né? Óbvio que a gente tem uma linha teológica dentro Exatamente. disso, Sim. né? Dentro daquilo que a gente acredita e da liberdade que há do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, o que essa manifestação causa em nossas vidas, enfim, vamos abordar um pouco mais. O que nós queremos deixar claro é que, se você ouvir falar de igreja pentecostal, não é bagunça. Pentecoste não pode ser associado com só barulho, bagunça e aquela gritaria desenfreada, ninguém entende ninguém. Não, Pentecoste não é isso. Pentecoste está muito mais associado a uma ação e a uma liberdade do Espírito Santo para com a sua igreja. Exatamente. E a partir daí a igreja ela tem princípios, ordens, enfim, conceitos que vão permeando aí, né, o comportamento de cada um naquela determinada igreja, entendeu? Eu acho que até ao longo da nossa conversa vai ficar bem claro aqui para quem tá ouvindo a gente, né? Que não tem realmente nada a ver com bagunça, né? Não. Porque, assim, hoje em dia, até na rede social e tudo mais, às vezes você vê, tipo assim, aquele... vira até piada, né? Às vezes, a questão de, tipo assim, pô, a pessoa tá falando em língua estranha, ou até aqueles jargões e não sei o que, ou O aviãozinho, o pessoal pulando, então, tipo o pessoal assim, caindo vira na igreja. piada, mas assim, a gente vai ver aqui na nossa conversa que não se é trata isso. de... Lógico, tem a questão Há um conjunto de coisas do mover que precisam sobrenatural, ser- né, sim, do Espírito exatamente. Santo e tudo Exato. mais, tem a questão do falar em línguas, tem, Uhum. mas assim, não é bagunça, né, não Não. é o que muitas vezes a gente vê que vai para um outro caminho que também não é aquilo, Sim, não tá correto. exatamente. É que hoje a gente Ah. chama as igrejas neopentecostais, que é o Neopentecostais, isso. novo pentecostalismo nessa dinâmica, né? E aí o pentecostalismo ele também tem um viés cultural que às vezes depende do país até, muda um pouco a maneira de você adorar a Deus, e aí você entra numa outra esfera que nem compete aqui agora. Mas existem, né, as formas de você expressar um culto a Deus, né? Uhum. Agora, o que a gente não pode perder é o que a Bíblia deixa claro, que nós temos que fazer as coisas com ordem e com decência. Quando formos nos apresentar a Deus, façamos isso de forma racional, no sentido assim, eu sei o que estou fazendo aqui. Pensado. Eu não estou aqui à toa, não estou aqui viajando na maionese. Eu vim aqui para adorar a Deus. Primeiro, eu creio que Ele existe, creio que Ele está aqui, quero me relacionar com Ele, quero ouvir o que Ele vai falar para mim aqui. Então, assim, existe um objetivo, um foco. Não é que eu vou lá e vamos pra festa aí, pra bagunça e vamos ver o que vai acontecer hoje. E se não acontecer, Deus não estava aqui. De forma alguma. Maravilha. É porque também, né, é importante também salientar que o pentecostal, ele além dessa experiência, porque para nós, como o Pedro disse, nós somos a Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, somos pentecostais, Exato. temos uma teologia, Exatamente. um pensamento a respeito Ensinamento. disso. Se você está nos ouvindo e é de outra denominação, a gente respeita as outras Exatamente. interpretações, mas nós temos a nossa. E um dos pontos a respeito do Pentecoste ou do batismo com o Espírito Santo é que ele é uma experiência totalmente distinta da conversão. Exatamente. Então, isso é importante mencionar, Exatamente. porque a partir do momento que eu me converto a Cristo, eu recebo o Espírito Santo e eu busco essa promessa, essa experiência, esse revestimento de poder. E aí entra no que o André falou, que não é a questão de bagunça, mas tudo isso vem como complemento, por exemplo, de ter uma sede a mais de Deus, de buscar a Deus, como o Pedro disse, com inteligência, né? Porque a gente busca a Deus, a gente cultua a Deus sabendo o que estamos fazendo, Exatamente. né? A gente não é levado pelo sentimento, assim, pelo emocionalismo, né? Mas os pentecostais também estudam a Bíblia,
Sem se dúvida, dedicam, sem né, dúvida, que isso. nesse aprendizado contínuo e diário, porque muitas vezes as pessoas que não têm um convívio muito próximo com uma igreja O movimento pentecostal ou pentecostal. com o movimento pentecostal acredita que o pentecostal não estuda a Bíblia. Eu Por acho, É exemplo. vazio acho de que Então é conhecimento importante- e é Na muito verdade, emocional, isso, né? na verdade, a impressão é eles que é muito consideram isso. emocional. O pentecostalismo é visto às vezes como, tipo assim, nós somos as crianças. Sim, Muito infantil, entendeu? sim. O povo imaturo que é tudo os bagunceirinhos lá. Uma hora eles vão Cai na real, se esborrachar. E na verdade não é bem isso, né? Assim, o pessoal é exatamente o que vocês falaram. Às vezes o pessoal acha que é somente aquilo ali, a gente tá ali adorando em espírito e tudo mais, a gente tá glorificando, mas não é só isso, né? Por trás disso tem toda a vida espiritual da pessoa, né? Sim. Não é o Pentecoste em si, ele não é uma pessoa pentecostal, não é só aquela que vai lá na igreja e dá glória a Deus Se alto, expressa, né? aleluia, e fica falando em línguas, não é isso, né? A vida da pessoa em si toda, ela tem uma prática diferente, né? Já ações diferentes e tudo mais. E, assim, o pessoal, assim, na mídia sai muito isso que vocês até comentaram aqui, né? O pentecostal é aquele cara que vai ficar gritando, vai ficar fazendo aviãozinho, vai ficar fazendo capoeira lá na igreja. Peão. E não é isso, né? Não é nada Ou é disso, o cara que né? tipo, entra em transe, né? Ele vai lá e vai ficar doido. Alguém vai colocar a mão nele e ele vai É, Na verdade, o pessoal às vezes É. confunde como se fosse um misticismo, né? E também é importante pontuar que nós não temos o movimento pentecostal ou Pentecoste como exclusivamente nosso. Isso é uma experiência para todos. Não é da Assembleia de Deus. Não é por igreja, né? Ou da igreja que se identifica com o pentecostal. A gente acredita que o pentecostalismo, o Pentecoste, ele é para a igreja de Cristo, para a igreja no geral. Essa experiência é maravilhosa. Maravilha. E Alguns então, pontos que é bom esclarecer. só para deixar claro aí, talvez tenha alguém assistindo que não é de igreja nenhuma e tal. O que significa quando a gente fala que aconteceu um Pentecoste? Ou que o culto foi muito pentecostal? Só para eles terem uma noção Quer aí falar, do... Pedrão? Mateus aí? Eu acho que assim, eu entendo que é quando há uma manifestação da presença de Deus de uma forma impactante, Sobrenatural. através da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é poderosa, Sim. ela tem poder, um Sim. poder impactante nas nossas vidas, a gente tem que crer nisso, né? E uma vez que há ali Mover, pessoas com a mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, acontece isso. Deus ele se manifesta de uma forma extraordinária, toca a nossa alma, né? Fala conosco de dentro para fora, Isso. né? Então assim, aí assim, o culto foi um Pentecoste. Pentecoste. E Até aí- Deus ele chegou O junto, Espírito né? Santo Sim. tava A ali. palavra penetrou de fato como ela Exatamente. disse. Isso. Não, e é diferente, né? Quando a gente sente num culto que acontece isso, é totalmente diferente dos outros. Pode ser através da palavra, como o Pedro falou, pode ser através de um hino, mas a gente também, sente, não são 2 ou 3 pessoas da igreja que tá sentindo algo diferente. Você vê que a igreja inteira tá ali, inteiramente ligada e tá sentindo realmente uma Tem de uma manifestação. necessidade, assim. Exatamente, tá às vezes sentindo- coletiva até, né? Isso. Se é uma palavra que vem pra... como você falou, pra corrigir, se é uma palavra que vem pra confortar, se é uma palavra que vem pra... Enfim, qualquer tipo. Quando a gente sente a gente fala, né, um culto foi pentecostal, foi muito abençoado, é porque foi um mover muito diferente, né? Na igreja todo mundo sente, não tem como. Quem tá na hora sabe que teve algo que foi sobrenatural, que é o Espírito Santo de Deus, né? Trabalhando ali no meio de todo mundo. E assim, quando, por exemplo, alguém diz, né, hoje o culto foi pentecostal, não necessariamente houve uma expressão exterior. Porque quantos cultos ou quantas palavras a gente já não ouviu e que Deus ele rasga o nosso coração, uma espada, como diz a Bíblia, né, uma espada afiada de 2 gumes e que penetra no coração E tá a igreja inteira em silêncio, assim, tipo, comendo aquela palavra, né? Tipo, exatamente isso, porque a experiência pentecostal ou a experiência espiritual, o Espírito Santo, ele é de dentro para fora, ele é algo que vem na sua alma e muitas vezes você não se expressa de forma exterior, mas o seu interior é como se fosse uma dinamite que Inflamado, explodiu né? dentro ali de você e que Deus renovou, corrigiu, por exemplo, exortou. exortou,
Porque um dos sinais, né, do Espírito Santo, uma das tipologias que a Bíblia faz é o fogo, né? Então esse fogo que arde dentro de nós, ele também queima. Então queima, de repente, pensamentos que são ruins, ou ações, ou intenções, e ele vai me direcionando. Isso é uma experiência pentecostal. É alguém que tem essa experiência e que ele entendeu, ele foi transformado, ele ouviu a palavra de Deus, e essa palavra penetrou no seu coração, e dali para frente ele mudou, alguma coisa mudou na vida dele. E a gente vai aprofundar essas questões. Então, por isso que a gente entende que essa experiência é para todos e deve ser buscado pela igreja, né? Aquele que se identifica como igreja de Deus, igreja de Jesus Cristo, noiva de Jesus, ela deve buscar. Aí entra até no texto que a gente separou, né, de Atos 2:39, que é a promessa que Pedro vai falar, que essa promessa é para todos, é para os que estão aqui, é os que estão longe, é para todos todos quantos Deus chamar. Então, é acessível, né? Acessível, é para todos, é para uma criança, é para um jovem, é para um adolescente, é para um adulto, é para um idoso, é para todo mundo. O Pentecostes é uma promessa, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa. Lá em Mateus 3:11, né? João Batista, ele está lá e ele fala assim: eu, na verdade, vos batizo com água, através do arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que eu não sou nem digno de lavar as suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Então, assim, é algo realmente claro, a Bíblia deixa claro. E aí, na pessoa de Jesus, e na obra de Jesus, e na operância do Espírito Santo, que habita em nosso meio, né, assim nós cremos, essa fórmula, vamos dizer assim, pentecostal e tudo mais, o batismo do Espírito Santo, além de ser acessível, é uma obra de Deus, é o que Deus quer para a sua igreja, né? E aí, se a gente analisar o que aconteceu em Atos 2, houve uma manifestação do Espírito Santo, houve uma reação deles, houve uma manifestação de línguas e tudo mais e tal, ao ponto, e aí o corpo deles foi comprometido com aquela experiência, ao ponto de alguém olhar e falar assim: esses caras aí estão bêbados. Vocês estão embriagados, velho. Doido, né? Estão aproveitando a festa aí. Beberam demais. Páscoa, semanas e tal. Estamos nessa fase de festa aí. Os caras viraram a noite enchendo a cara. Tão doidão. E aí Pedro, ele entra justamente já pra... Ele fala de manhã ainda. Pra defender e pra explicar e já pra pregar. E acaba de ser revestido ali, ele já vem... Tô turbo agora. Agora eu tô turbo. E aí ele já sai pregando, já sai explicando... E aí já é 3.000 almas que aceitam Jesus, e aí o negócio já ficou diferente já. Então é uma ação poderosa de Deus nas nossas vidas. Uma promessa que ela é acessível. E só abrindo um parênteses aí, a gente esqueceu de falar até de uma das razões do porquê que a gente escolheu esse tema, né? Essa introdução toda que a gente... Isso aqui é só uma introdução. É isso aí. A gente ainda tá na introdução. Mas só um parênteses também do porquê, uma das razões do porquê que a gente escolheu esse tema com o imprevisto que nós tivemos, é porque o nosso tema do próximo ano é batismo com o Espírito Santo, né? Então, você que não faz parte da JOAD, vamos explicar só um pouquinho, né? Todo ano a nossa liderança escolhe escolhe um tema, né? Sim. Um objetivo para um grupo no todo. E em 2022, o nosso objetivo é que nós tenhamos essa experiência, essa manifestação pentecostal, essa manifestação espiritual. Sejamos aqueles que são batizados, sejam renovados, sejam cheios. Quem não é batizado, seja batizado com o Espírito Santo. É uma das razões. Só fechando um parênteses, então, se você quer dar Joad, fica firme aí, vai acompanhando aqui, que essa promessa é para você também. É para todos nós. Isso aí, você que tá ouvindo, então, com base em tudo que a gente já falou aqui de introdução, coisas muito boas, né? Eu realmente não vi um motivo... O Pedro veio até marcado pelo fogo já. Vou mandar um abraço aí pro pessoal lá de Itatiba. Pô, os caras é fera, velho. Me deram essa camiseta lá na CAD que teve lá. Bonita demais. Marcados pelo fogo, eles trabalharam bem esse ano aí também.
Foi bênção. Tudo mais ou menos nesse tema aí, ó, tá vendo? Tá tudo ligado. Tudo ligado. Tá direcionado. Então, assim, beleza, o adolescente ouviu lá tudo que a gente falou, aí ele vem e pergunta pra você, Pedro, por que eu tenho que viver isso Dizer isso, né? na minha vida? Pedro, né? Então, eu não sei, tá na mesa. Se alguém perguntar, não, por que eu tenho que buscar isso, viver desta forma e tal? Tudo bem que a gente já falou muita A gente já falou muita coisa que, assim... Mas vamos Justifica. aprofundar. Eu tentei achar alguma coisa que, tipo, não sei, Não, mas não mas tem, que- só coisa boa. E Só coisa... aí, complementa a pergunta do André. Um cristão. E aí é uma roda aqui, né? A gente. Todo mundo tá entrevistando todo mundo. Né? Essa é a ideia hoje. Né? Ninguém manda aqui. Então, beleza. E aí eu pergunto pra vocês. O André perguntou por que eu busco, né? Por que eu tenho que passar por essa experiência? Isso. Por que eu deveria? E é normal, é uma pergunta minha, é normal um cristão não buscar isso? Aí vai. Isso aí foi... Assim, não, em relação a buscar, o Pedro, se ele quiser, ele pode complementar. Não, Depois relaxa, vocês velho. também aí. Todo mundo, tá? Mas enfim, Deixa eu me ajeitar aqui. a sua pergunta, né? O porquê buscar, né? O batismo no Espírito Santo, o Pentecoste, enfim, esse revestimento. Bom, primeiramente, é um revestimento de poder da parte de Deus para você, né? Um revestimento do Espírito Santo dele em você, né? Então, assim, se você não tem esse desejo de ter essa experiência com Deus, tem alguma coisa errada, porque eu não sou batizado ainda, mas eu busco, né? Eu acredito que quem é batizado pode falar muito melhor do que eu, o Pedro, o César aí, mas enfim, quem tem essa experiência com Deus, pelo menos de todas as pessoas que eu já conversei, né, já troquei uma ideia, elas falam que é algo sobrenatural, assim, é uma alegria dentro do seu coração que você sente, né, quando você busca o batismo no Espírito Santo, de fato você consegue, que é inexplicável. As pessoas falam que, assim, se você estiver num momento de tristeza e você tá ali falando com Deus, tá ali em espírito, orando, enfim, e você falar em línguas, você sente uma presença, como é que eu posso dizer? É o sobrenatural, né, na verdade. Então, assim, por que é importante? Porque a partir do momento que a gente passa a buscar esse revestimento da parte de Deus, a nossa vida, né, pessoal, nossa vida no secular, ela querendo ou não, ela vai mudar. Porque se a gente está buscando isso da parte de Deus e a gente não mudar absolutamente nenhuma atitude nossa, seja na nossa vida secular ou seja na igreja, isso não vai acontecer. Então, para você buscar, você precisa primeiro mudar algumas atitudes suas. Você vai precisar, de fato, buscar mais intimidade com Deus. Você vai precisar ler mais a Bíblia, você vai precisar orar muito mais, você vai precisar estar 100% ligado a Deus o tempo todo. E assim, a partir do momento que você passa a buscar isso, essas várias outras coisas que eu citei vão mudar na sua vida. Então só tende a trazer benefícios para você. Então se você não tem interesse nenhum em fazer isso, é meio estranho, né? Na questão que o César colocou aqui, tipo, porque quando há uma conversão, você se converteu, então, tipo assim, você se converteu. Converter é mudar. Mudar de direção. Sim. Então, assim, a conversão é uma experiência muito forte. Muito, assim, que te muda já de uma vez. Alguma coisa te levou a tomar aquela decisão. Exatamente. Então, assim, foi algo que realmente impactou a sua vida, algo positivo, e o caminho natural é realmente esse que você comentou, que você, na verdade, queira cada vez mais estreitar ali o relacionamento com esse senhor que você acabou de conhecer e que, cara, mudou a sua vida. Sim. Então, tipo, é muito estranho. Você usou a palavra que é estranho quando a gente não vê alguém que talvez não queira. Porque assim, querendo ou não, você vai buscar mais intimidade com Deus, né? Então, assim, se você quer ter um relacionamento com ele e não tá buscando intimidade, não faz sentido nenhum isso. A gente pode levar até pra nossa vida pessoal. Se tem alguma pessoa que você tá buscando intimidade, você vai querer estar sempre próximo, você vai querer sempre agradar, você vai querer ter cada vez mais momentos com aquela pessoa. Uhum. Com Deus,
tem que ser 100 vezes mais do que isso, né? Ele te criou. Como é que você não vai querer, né? Se você de fato se converteu ali, mas você só se converteu e aí? Você só vai pra igreja ali, só pra esquentar o banco, vai ficar lá quieto e acabou, e é isso. Segue sua vida, normal, né? Segue a vida, a intimidade acabou por aí, não é assim, né? Então, pra mim E aí, Bom, Pedrão? Vamos lá. A igreja pentecostal, ela meio que estimula muito isso, né? Essa busca aí. Você ser batizado no Espírito Santo e tal, e vivenciar mais o Pentecoste, não transforma você num super crente, né? Que você vai ser um cara, agora eu sou um super crente e tal. Na verdade, assim, tudo que Deus faz tem propósito. Tem coisas que eu peço para Deus e Ele não vai me dar. De modo geral. Talvez você quer morar num lugar e tal. Não, Deus, queria morar... Tem coisas que você pede para Deus, mas Ele não vai te dar porque Ele não quer e acabou, né? E assim, mas nada me impede de falar, de pedir, de projetar, e as coisas vão acontecendo e você vai mudando. Então assim, por que é importante falar isso? Porque às vezes tem gente que tá pedindo, né? Tá buscando esse batismo, ele não vem, cara. Parece que tipo assim, meu, será que... não acontece, né? O que tem Qual de é o errado problema? comigo? Né? O que tem de errado? Então, e aí a pessoa, né, pode até querer... Pô, se Será que culpar, o né? outro é mais santo do que eu? O fato assim, é que quando a gente tem essa intensidade assim, de relacionamento, de compromisso com Deus, o batismo com o Espírito Santo, como eu falei, ele tem um objetivo, ele tem um propósito. Eu preciso me preparar. Eu preciso, além de buscar o batismo no Espírito Santo, pedir para que Deus me batize, ele vai me batizar à medida de que eu estiver totalmente disposto a utilizar bem Pronto, né? sabe, essa injeção que ele vai me dar, entendeu? Sim. Então assim, não adianta você querer, pô, eu quero dirigir caminhão, mas se você não tiver apto, você não vai conseguir receber aquela carta pra você dirigir caminhão. Você vai dirigir uma moto, beleza, um carro até que vai, mas o caminhão não. Sim. Então assim, a gente tem que estar disposto a buscar o batismo no Espírito Santo, não para falar em língua estranha ou para sentir essa... Não, mas é para que ele me use. Para que ele me use, entendeu? De uma forma... Eu quero agradar ele, eu quero servir a ele. Às vezes o que falta não é tipo assim, você tá buscando, você tá pedindo. Às vezes o que falta é a nossa intensidade, nosso coração, a nossa entrega de falar, Deus, eu quero ser batizado, mas que eu quero te servir. O porquê, né, que Eu a gente quero te quer, né? Não servir. simplesmente Tô querer. aqui para te servir, me usa da maneira que o Senhor quiser. Sim. E aí acontece, tem gente que acontece, Mateus, às vezes o cara aceitou Jesus, se batiza nas águas e ele é batizado com o Espírito Santo. Como é que é? É verdade. Parece que ele furou a fila, pra falar, eu tô aqui pedindo, Tô tô aqui faz nada. mó eu tô tempo clamando, já eu tô e suplicando, nada. Deus batiza. E aí tem até as estratégias, né? Glória, 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 glória. Tem. Que também não é. Enrola a língua ali. Esquece isso aí, cara. Esquece isso aí, né? E aí tem coisas que são espontâneas, tem coisas que Deus faz de uma forma que você... Mano, como é que pode? Né? O nosso pastor presidente, com o testemunho dele, nosso pastor presidente Alcides Fávaro, logo no início da sua carreira, ele já foi batizado com o Espírito Santo. Sim. Né? Assim, mas aí você entende que existia um propósito Sim. onde ele está hoje. Quer dizer, Deus, ele tinha um objetivo ali. Vou te batizar aqui agora, e a partir de agora é comigo, que é porque eu tenho uma obra pra fazer na sua vida, e já era. Né? Então, assim, são situações, né? A gente não pode se frustrar, mas a gente tem que ter esse sentimento. A gente fala assim, esse relacionamento tem que me fazer estar disposto a servir a Cristo, incondicionalmente. E aí, à medida que eu estou disposto, eu vou ser batizado no Espírito Santo, e eu vou buscar os outros dons, porque eu quero servir. Sim. Entendeu? Essa busca dos dons é pra isso, cara. É pra quem quer servir. Os dons você não vai buscar pra ser um super... Não, é pra você servir. Você pegar aí no contexto geral nosso, aí, um super-herói. Ele tem poderes. Pra quê? Tem um Salvar as objetivo, Pra né? servir, cara. Ele tá lá, ele vai pra um lugar, ele vai pra outro. É pra salvar pessoas. Esse poder que Deus nos dá, ele tem esse foco também. Você tá disposto? Você vai? Então beleza. E a gente vai buscando. E à medida que a gente vai se desprendendo de muitas coisas, é uma obra de Deus. E isso é um negócio que é espiritual, é pela fé, né? Tem coisas que é só Deus mesmo que tem o controle. Cabe a nós buscar. E como que é essa busca? Porque assim, já comentou que o glória, não eu não consigo funciona. nem falar, não funciona, não é isso. Não é enrolar a língua. Tá vendo? Já enrolou, já tentei enrolou, falar já tá 3 quase glórias. Mas enfim, e aí? Como que a gente busca
César quer falar, não sei. Pode falar, mas não ficar falando aqui. Senão o Pedro vai... Quer pregar, meu irmão? Não, fala aí. Tem a outra Olha, pergunta ainda. Vai que chegar você domingo, o fez, Pedro né? vai querer Não pregar lá. esqueci Né? ainda. O Matheus Chegar, quer responder sua outra Não, pergunta. eu não quero não. Eu quero que vocês respondam. O quê? Ué, Respondeu o quê? é normal quando alguém convertido Então, não busca? Não busca, né? Não busca, né? É Então, normal tá, a isso primeira aí? pergunta e depois é como buscar, né? Eu não acho normal, porque eu faria essa pergunta para a pessoa que não quer, né? O porquê não? Se é um dom, a palavra dom o significado é presente, né? Um presente de Deus. Por que você negaria um presente de Deus? A Bíblia está repleta de textos, desde, por exemplo, de Joel, a de Atos 2,39, é uma promessa que Deus ele fez ao seu povo. Tanto é que Jesus ele insistiu para que os discípulos permanecessem em Jerusalém. Você vê ali quando Jesus estava na terra, ele insistiu nisso aí, eu vou ser entregue, mas vocês permaneçam em Jerusalém até que do alto venha o Espírito Santo, o Consolador, lá em João 14. Tanto é que não é uma coisa qualquer, que os discípulos estavam no caminho de Emaús, saindo de Jerusalém, Jesus ressuscitado vai até eles, explica para eles o porquê que o Messias deveria morrer, deveria ser entregue, desde lá trazendo dos profetas, e Jesus insiste, e eles voltam para Jerusalém. Ou seja, é algo extremamente importante. Eu entendo que há uma razão, há uma eu não sei se eu posso dizer, uma preocupação de Jesus para que nós busquemos isso. E o porquê que eu não buscaria isso aí? Por que eu não quero ter mais intimidade com Deus, né? E o como buscar, né? Como buscar. O Pedro tocou num ponto e falou, né? Tem pessoas que elas se convertem, logo são batizados com o Espírito Santo. Tem pessoas que ficam buscando e não são batizados, e às vezes as pessoas se frustram. O primeiro ponto aí do como buscar é que para mim não existe, na minha visão, uma metodologia, uma fórmula. Primeiro porque o Espírito ele é como um vento, e ele sopra onde quer e da forma que ele quer. E, por exemplo, na história, você pega John Wesley, que é uma das nossas referências históricas, vai dizer a história que John Wesley ele busca essa promessa com tanta intensidade que ele chega a ficar doente. Ele chega a ficar doente porque ele quer porque essa experiência espiritual, o porquê que a gente busca é o resultado dela, é o poder que ela dá, que o Espírito Santo dá para a igreja, para que pregue a palavra e avance o reino de Deus. Então, a história vai dizer que John Wesley chega ao ponto de ficar doente. Então, ou seja, se eu estou buscando, o André, por exemplo, começou a buscar hoje, amanhã é batizado, aí eu começo a buscar hoje, eu sou batizado daqui a 10 anos, eu não sou pior e nem melhor do que ele, mas é o que você falou, tem um propósito. Então, como buscar? É realmente você compreender a razão dessa busca. Por que eu quero ser revestido com o Espírito Santo, ou ser batizado com o Espírito Santo? Por que eu quero essa promessa? É para que eu tenha mais oportunidades na igreja, é para que quando eu pregue as pessoas me elogiem, é para que as pessoas me vejam de forma diferente. Essa é a minha compreensão, será? Então, tem que ver. Ou às vezes a intenção é porque... Ou é pra me dar algum acesso, assim, tipo um acesso que vai me chancelar pra seguir uma carreira. Uma carreira eclesiástica, ou é porque a minha igreja, por exemplo, a gente é pentecostal, Assembleia de Deus, é porque o pastor fala que eu tenho que buscar. Mas você, no seu interior, tem que entender a razão dessa busca, né? Sim. Você tem que desejar, tem que ter sede. A palavra de Deus, ela diz isso, né? O Espírito Santo, às vezes, a palavra nos orienta para que nós desejemos as promessas de Deus, ou desejemos a Deus como uma pessoa tem sede de água no meio do deserto. Então, será que eu estou buscando com essa intensidade e com essa sinceridade? A primeira coisa, compreensão. O porquê que eu estou buscando. E eu penso que a partir do momento que você compreende a razão, que a razão maior é o quê? É a glorificação do nome de Deus. Não é que Deus olhe para mim, mas é para que as pessoas olhem para Deus, olhem para Jesus, não para mim. É a primeira compreensão.
E o como buscar, complementando, é o básico, é a oração. Não tem um... Assim, é tão Tem uma simples. receita. A Bíblia, ela nos direciona a isso. É a oração, é ouvir a palavra, é meditar na palavra de Deus. Porque às vezes eu estou buscando, por exemplo, às vezes a gente vai fazer jovens de UAD, ano 2022, buscar o batismo com o Espírito Santo. Aí eu não leio a Bíblia. Não oro. Não oro. Aí de segunda a sexta, do domingo, vamos falar no domingo. Domingo eu tenho BD, aí à tarde eu fico jogando videogame. E outra coisa, às vezes até vai fazer as coisas, mas faz por fazer, né? Faz por fazer. Assim, não tem talvez o entendimento do que você está fazendo ali. Porque, por exemplo, às vezes a gente quer um culto abençoado, né? A gente quer domingo, que o culto à noite, a pregação seja uma pregação poderosa, que Deus fale comigo, mas aí eu não me preparo na segunda, meu trabalho, estudo, jogo, não oro. Não, até eu lembrei aqui do exemplo, a gente está fazendo a leitura anual da Bíblia, né? Para todos os jovens. Mas se eu pegar e ler todo dia e der o meu ok ali, e beleza. Eu li um livro, tipo assim, e a questão, você tá mastigando aquela palavra? Exatamente, você a tá, meditação, né? Beleza, você leu aquilo, mas e a meditação? Como que aquilo vai falar com você? Então, assim... como que você faz o seu devocional? Talvez você comece o seu devocional já, tipo assim, e bota o cronômetro ali. Daqui a pouco... Você coloca no YouTube duas vezes, né? Parece Agora que tem você essa tá fazendo... velocidade aí. Parece que você tá fazendo uma rotina, né? Mas eu acho que é muito assim... Realmente não tem método, né? Não tem um negócio definido. Deus, ele faz as coisas de N formas. A gente não consegue colocar Deus numa caixa. Minha mãe, se não me engano... minha mãe, ela foi batizada lavando a louça, por exemplo. Ouvindo rádio. Ouvindo rádio. A gente não sabe qual é o momento. Por exemplo, você E falou eu? da... Criança, entendi nada, né? Não, Tomou um susto. Cortou a mão, cortou. Ligou pro meu pai e falou, pai, a mãe tá falando uns negócios aqui, que isso? Mas, por exemplo, o André falou na questão da leitura bíblica, né? A gente, todo ano a gente faz o plano de leitura anual. Aí eu vou lá e faço um check. Eu li um livro, André, que é do A.W. Tozer, que se chama O Poder de Deus para a Sua Vida. E esse livro, ele me fez repensar muitas coisas a respeito da leitura bíblica em si. E no livro dele tem uma frase que eu marquei para mim, que ele diz o seguinte: antes de você abrir e ler a sua Bíblia, você deveria ajoelhar, orar a Deus e pedir para que a palavra fale com você antes de você ler. Porque ele diz, cada verso, cada vírgula, cada letra da Bíblia é uma palavra vinda direto da boca de Deus. Então, quando você abre a sua Bíblia, você está se colocando na presença do Todo-Poderoso e ali você tem que ter reverência com o que ele vai falar com você. Então, essa ideia, ela, quando eu li essa frase, eu fiquei olhando e falei assim, meu Deus, então não posso ler de qualquer jeito. Cumprir uma hoje tabela. Tem uma onda aí que ela confunde um pouco, né? A questão, tipo, Deus, ele é seu parceiro, seu amigo e tal. E assim, a gente tem que saber que ele é acessível. Ele é uma pessoa muito próxima, assim, Deus. Não é uma pessoa que tá lá atrás do penhasco, que você tem que matar 3 dragão para poder falar com ele. Não existe isso. Né? Ele tá acessível. Ele é muito acessível, ele é amoroso e tudo mais. Mas quando se trata do poder de Deus, da vontade de Deus, a gente tem que saber separar as coisas. Sim. Que quem está no serviço, quem está para servir, somos nós. Não é ele que está me servindo. Ele pode ser o meu amigo. Ele pode ser um cara que eu considero ele uma pessoa parceiro meu. Mas eu preciso entender que esse relacionamento, ele é de um Deus para um homem. Sim. Pecador. Sim. Certo? E esse relacionamento é uma oportunidade. Eu não posso banalizar essa oportunidade que ele está me dando. Se relacionar comigo. Então, isso é um ponto que tem que saber conduzir. Porque às vezes a gente se satisfaz com alguns conceitos, né? De proximidade, Deus me entende e tudo mais. E assim, é óbvio que ele me entende. Sim. Ele me criou. Ele te criou, tipo, ele me criou, ele me te vê conhece a todo por completo. momento, ele sabe A que pergunta eu entendo ele? O que eu conheço dele? Né? Então a gente deixa pra ele. Não, Deus me entende, ele me conhece, ele conhece, sabe, cara. ele Ele sabe. Pô, você toma... É óbvio que ele Deus sabe. sabe o que eu tô passando. Agora, o que eu sei de Deus, entendeu? É. O que eu sei de Deus?
Essa é a pergunta. É- Que tipo de relacionamento é esse? Que você tem um cara que conhece tudo sobre você, Você sabe o que você conhece gosta, nada. sabe? E você... Entendeu? Então, acho que esse é o ponto que tem que tomar cuidado. E a gente confunde, ô Pedrão, também, eu acho que liberdade com libertinagem. Tem isso também. Porque a sensação que eu tenho do relacionamento da igreja, quando eu digo no geral, é que, por exemplo, a gente tá numa sala aqui. Aí Deus tá na poltrona. Eu tô chegando da rua, eu chego, aí eu abro a porta com tudo, não sei o que, eu tô precisando disso aqui, eu tô precisando daquilo lá, não sei o que, aí subo pro meu quarto e fico lá. Tipo, eu não chego, não dou bom dia pro meu pai, não falo com meu pai, não converso com meu pai, licença, tudo bem. Eu não sou nem educado. Olha a gravidade, às vezes, do nosso o relacionamento no geral com Deus. A gente não tem nem educação, cara. Você vê, Chega né? pedindo. Que é o que o Pedro tá falando. Eu preciso entender. Beleza. Eu preciso entender primeiro que eu estou num relacionamento que eu aceitei com Deus Exato. e ele conhece tudo sobre mim. Tudo. Mas aí eu não tô nem aí. É porque assim, querendo ou não, você pega lá do começo, Adão, Eva e tal. Deus ele ia visitar aquele casal na viração do dia, hora marcada, ele ia lá e tal. Então eles, apesar de ter uma intimidade com Deus, eles sabiam que aquele horário ele ia vir. Opa! Eles estavam Se apostos ajeita. ali, cara. Eles não estavam por aí, não deu pra eu ir, fui mal. Tal. Não Tive que ir existia no shopping isso, hoje. entendeu? Existia um relacionamento aberto, Fui falava-se face a face, era uma intimidade extraordinária. Extraordinária. Mas na viração do dia, eles estavam lá. A única coisa que afastou eles e tirou eles da posição foi o pecado. O dia que eles pecaram, Eles não estavam lá. Deus apareceu, eles não estavam lá. E Deus falou o quê? Cadê onde você tá, mano? Ô Adão, onde você tá, ué? O que aconteceu? Então assim, não adianta, cara. Você pode querer entender de várias formas e viver de diversas formas o relacionamento com Deus. Mas o que nos afasta de Deus foi o pecado, é o pecado e será sempre o pecado. Sim. Então a nossa batalha é essa aí. Até porque a Bíblia é repleta disso, né? Só já tô falando demais já. Mas a Bíblia a gente vê, é Deus buscando relacionamento com o homem. Sim. E ele criando laços e métodos para que o homem se achegue a ele. Deus nunca quebrou o caminho até ele. Foi sempre o homem que rompeu essa aliança, esse caminho até ele. Sempre o homem trocou o rumo ou mudou o rumo. Nunca foi Deus, né? E o interessante nesse ponto que você tocou aí do pecado é que é um outro assunto, né? Eu acho um pouco complexo, mas assim, é igual você falou de Adão e Eva. Um pecado que afastou, certo? Mas não foi Deus que afastou eles do... Jamais. Não foi Deus que pegou e falou, não, vai pra lá, você pecou e some daqui. Não, foi justamente o contrário, né? Adão e Eva ali estavam se escondendo justamente porque eles sabiam que tinham feito algo de errado, né? Exatamente. E às vezes isso acontece, é normal, né? Sim. A gente acaba errando a tendência muitas vezes é a gente querer se afastar de Deus por vergonha, não sei, né? E não é isso, né? Deus, na verdade, ele quer trazer a gente pra perto ali e a gente lá querendo se afastar. Sim. Mas aí é outro assunto, isso acho que não dá pra entrar muito no outro detalhe. ponto aí. Mas Mas só justifica, tipo assim, essa questão de eu buscar ou não buscar, né? O pecado, ele acaba ali sendo Atrapalha, um fator, atrapalha. cara, que se você é cristão Vai e atrapalhar a não sua busca busca, né? esse relacionamento, cara, tem alguma coisa errada aí, precisa ser corrigida, porque a tendência é nós queremos nos relacionar com Deus para servir, para agradar, para estar à disposição. Então, não tem jeito. Maravilha. Então, se eu fosse Falar uma anotar coisa duas aí. coisas aí, eu anotaria o quê? Relacionamento, né? Que a gente falou muito. Sim. E serviço. É isso aí. Porque, assim, são duas coisas porquê, que, meu... né? Porque é um pouco do motivo também, Sim. né? Tipo, além do relacionamento com Deus, a questão do serviço. Se você quer um dom só pra ficar pra você, não. Faz Deus sentido Deus algum, tá né? dando ele pra você servir a quem? A Deus. Só que muitas vezes servir a Deus é você servir a igreja, servir as pessoas. Então, assim... Ninguém coloca você uma tá lamparina disposto a debaixo trabalhar? Então tem essa questão. Sim. E mesmo assim, mas eu busco a Deus, eu tô servindo, aí eu não recebo. Aí entra a questão que o Pedro falou também, da questão da soberania de Deus. Sim. Então a gente não sabe, gente. De repente, assim, você não vai receber e aí? Mas Sim. vou me frustrar com Deus por causa disso? Não. Sim.
Não, e até, André, até a questão aqui, até falando do resultado, né? O porquê que nós precisamos disso? Será que... Eu me faço essa pergunta, quando o Espírito Santo me lembra, eu sempre me faço essa pergunta. Por que eu preciso buscar mais? Será que tudo aquilo que eu vivi e todas as experiências que eu já tive com Deus, será que são suficientes? Será que é isso mesmo? Deus, o poder de Deus é tudo aquilo que ele é o que ele me revelou? Será que não tem mais? Outro ponto. Eu estou feliz com o contexto geral da igreja, falando a nível Brasil, eu estou feliz? Será que Deus já salvou todos que precisam ser salvos? Será que a economia, a política está boa? Não precisa? É isso mesmo? Tá bom? Por que eu não preciso? Será que não tem escândalos na igreja hoje? Talvez Deus queira te usar. Queira nos usar, queira usar quem está nos ouvindo. Sim. Para que tenha essa experiência, para que faça a diferença no seu contexto. Porque, a não ser que eu esteja muito enganado, eu acredito que a gente precisa muito hoje da igreja brasileira dessa experiência, desse mover espiritual, desse enchimento do Espírito Santo, para que a gente comece a trabalhar e servir. Exato. E que esse serviço ele faça a diferença num contexto geral. Então, e o que me alegra quando eu penso nessas questões é que ao longo da história, quando a gente vai e vê alguns avivamentos, por exemplo, Tem a questão do avivamento. Exatamente. Que o avivamento ele é um revestimento de poder, ele é um enchimento do Espírito Santo, não é outra coisa separada, é isso. E a gente vê o que me dá esperança é porque os avivamentos, esses derramamentos do Espírito Santo ao longo da história, eles ocorreram em períodos de muita crise. Não foram em períodos que a igreja estava tudo bem, tudo ok, não sei o quê, tá tudo bem, a gente está ganhando alma para Jesus. Forma alguma. Não, foram períodos terríveis da história, períodos que a economia não ia bem, a política não ia bem, a moral do ser humano não ia bem, a sociedade ia de mal a pior, até que chega um ponto que a igreja olha e fala assim, não tem para onde correr, é só Deus. Aí a igreja começa, não, vou buscar Deus. O texto que a gente está falando aqui no comecinho de Atos 2, primeiro que a gente citou João Batista, que ele fala sobre arrependimento, depois ele fala que viria alguém maior que ele, que iria batizar com o Espírito e com fogo. Quando Pedro está falando, né, sobre essa questão, ele já fala de arrependimento, ele fala, arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Sim. Então fica um negócio meio condicionado a arrependimento, né? Sim. Uma mudança aí de conduta, de comportamento, de visão, para que haja para que você entre no plano, no objetivo, e aí para que você seja perdoado e tal, supere essas questões e receba o dom do Espírito Santo, que aí ele justifica, porque essa promessa é para vocês, é para os seus filhos, para todos os que estão de longe, para os que estão no Senhor, nosso Deus, e para todos aqueles no qual Deus chamar. Sim. Então, assim, é um processinho aí que nada mais é do que Deus nos trazendo pro projeto dele. Sim. Só que esse projeto, ele muitas das vezes ele sai um pouco do contexto humano que a gente vive, né? E aí entra a questão da fé, ela é fundamental, né? Pra gente poder compreender um pouco esse campo. Se eu sou uma pessoa extremamente materialista, eu não exercito a minha fé, seja na leitura da palavra, na oração, porque isso tudo exercita a nossa fé. Sim. É difícil acessar esse plano, cara. É difícil acessar esse poder que vem do alto, esse poder que vem de Deus. É difícil acessar ele e é difícil eu saber o momento de usar ele, né? Porque é algo invisível. Depois, Pedro e João, eles vão subir para o templo e tem um homem lá pedindo esmola. Contexto humano, contexto material ali. Sim. A tendência é eu falar, eu não tenho grana, cara, desculpa, vou ficar te devendo hoje, cara, na próxima e tal, que a gente às vezes costuma falar. Mas eles estão revestidos pelo poder de Deus, né? Tem um outro negócio. Eles estão numa outra pegada. Então o comportamento é outro. Uhum. Então numa situação como essa, que eu vou agir de forma natural e falar, não tenho, cara, eu tenho só 10 centavos, é o que eu tenho, desculpa aí e tal. Natural, normal. Mas o cara que tá revestido, ele fala assim, não tenho ouro, não tenho prata. Mas o que eu tenho eu te dou. Levanta agora
Então, quer dizer, cara, é outro... E Ele foi aí... cultuar, né? Eles foram pra igreja. E aí o avivamento, esse revestimento de poder e tal, essa manifestação, interfere sim na sociedade. Sim. Todo avivamento causa um impacto social, político, econômico, todo. Certeza. Então, se a gente realmente precisa de um avivamento, é para esse contexto, é para esse cenário. Tem muita coisa acontecendo, né? E assim, tem muita perseguição acontecendo, nada se comparando a outras situações, mas o Brasil tá passando por algumas coisinhas meio assim, cara. Né? Então, assim, a gente tem que ficar Suspeitas, né? ligado, cara. Tá Tem que ficar apertando. ligado, né? Porque, fala de Deus, Deus, a religião tá começando a ser ferramenta de contestação. O cara passa por uma sabatina e papapá, entendeu? Então, assim, a gente tem que ficar ligado. Uhum. Né? E o nome de Deus, às vezes, sendo exposto e às vezes mal visto. Por que Sim. falar de Deus? Né? Comentários, assim, cara. Né? A gente teve um comentário essa semana aí de um camarada que falou do jogador de futebol que falou de Deus. E o cara achou errado ele falar de Deus. Tipo assim, pô, o cara tá falando de Deus, nada a ver. E aí já trouxe para um outro comportamento de um outro jogador que fez uma outra coisa. O cara falava de Deus também, mas depois esfaqueou a mulher. Quer dizer, assim, você percebe que Deus ele começa a incomodar um pouco. Sim. Né? Então esse avivamento que virá, se vier para nós, e se nós vamos participar dele, é justamente para esse contexto, para esse cenário, para fazer uma mexida aí Mudança. em todas essas áreas, sociais, né, políticas, e enfim. Não, tem uma frase que marca a respeito disso, né? Tem, se eu não me engano, a rainha da Inglaterra, ela disse que ela preferia enfrentar o exército da Escócia do que as orações de John Knox. Sem dúvida. Tipo, já pensou assim? Agora vamos aplicar, né? Porque às vezes a gente tem os exemplos bíblicos e às vezes a gente acha, não, foi na Bíblia só que aí depois continua, você vê? A história continua. A história continua. Então imagina, por exemplo, Pedro, sei lá, vou pegar aqui, não vou citar nome, né? Mas um ditador aí de outro país e tal. Acho que ela falou, não, eu prefiro enfrentar o exército brasileiro do que as orações do Pedro. Então, assim, a gente pode viver isso. A gente pode viver isso, entendeu? Não é um negócio Eu creio. Cadê a Já pensou? Imagina, cara, você ficar assim... Por exemplo, você pega... Tem um outro livro também, é o Livro dos Mártires, que vai falar que pessoas na Inquisição na Inquisição da Igreja Católica, eles falavam que eles eram queimados e quando eles eram lançados ao fogo por não negar a teologia bíblica, a doutrina bíblica, eles morriam queimados. Enquanto eles estavam sendo queimados, eles começavam a cantar hinos. Ou seja, tipo, são pessoas ou pregadores que pregavam o Jonathan Edwards. Se você for ver o sermão dele, pecadores nas mãos de um Deus irado, se você ver a história, ele leu o sermão dele, não é aquela argumentação e eloquência e postura que surpreende, não, ele leu o sermão dele e as pessoas ficaram com tanto medo que elas começavam a se segurar nas bases da igreja com medo de cair no inferno, porque elas estavam achando que elas iam cair no inferno. E assim, são coisas que tem na história e são diversas histórias que Deus opera. E por que ele não opera hoje? Quando eu olho lá para a Bíblia, Efésios 3, 19 e 20, se não me engano, vai dizer que Paulo vai dizer, né, que fugiu aqui, abre a Bíblia aqui, Matheus, deixa eu ler aqui, por favor. Efésios 3, 19 e 20. Eu vou ler para não errar. Aquele silêncio ensurdecedor. Não, vai falando aí. 3, 19 e 20. Não, é isso, eu quero ler o versículo. O Paulo vai dizer assim, ó. Cadê o 18? Aqui, ó. Eu vou começar no 18. Poderes perfeitamente compreender com todos os santos. Isso é uma oração que Paulo está fazendo para a igreja de Éfeso, mas é uma oração para hoje. Para que vocês entendam qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ele está falando, ou seja, ele está orando para que a igreja, eu e você, sejamos revestidos da plenitude de Deus. E essa plenitude aqui é o poder
é o poder na sua excelência de Deus. Ou seja, o Deus que criou os céus e a terra em 7 dias. O Deus que não tem limite. O Deus que nada foge do seu controle. Antes, tudo que ocorre na história ocorre segundo a sua supervisão. Deus não é pego de surpresa. Quando Adão cai lá, Deus não precisa refazer um plano, não. Ele tem tudo ajeitado ali dentro do seu projeto. E aí ele fala para eu e você. E quando eu leio esse texto aqui, eu fico assim, mano, como que eu posso ser cheio dessa plenitude de Deus? Aí o Paulo vai dizer no versículo 20, porque aí alguns podem falar, não, Paulo ele estava usando de uma metáfora aqui, talvez, ele não estava uma hipérbole, ele estava querendo só dar um exemplo, chamar atenção. Aí ele fala, ora, no versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo isso e muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu falo, poxa, então eu não posso, César, eu não posso me contentar com a superficialidade que talvez eu viva hoje, ou com ficar, como diz lá Ezequiel, né? Ficar com a água no meu tornozelo só. Tudo isso é questão de experiência, né? Porque Paulo teve uma experiência, né, impactante na vida dele. A gente fala, né, que o André falou no começo da conversão, ele mudou, a rota dele foi literalmente transformada. Total. Ele vai com um objetivo, ele sai com cartas, com uma meta, um objetivo, no meio do caminho ele fala, parou, vem pra cá. Já era, não vai ver mais nada, ficou cego lá, não tô enxergando mais nada, acabou, sua visão aí acabou. Entendeu? Então, assim, Deus ele faz isso mesmo, e é um poder de Deus, Tem um texto aqui em Atos 19, vamos pra Bíblia, que aqui não é Bíblia também, né? No primeiro episódio vamos de Bíblia. Só tá a Bíblia. Melhor, a Bíblia não erra. Atos 19, 17. Paulo tá pregando em Éfeso e tal, essa pegada, né? Por conta dessa transformação, Paulo ele é muito verdadeiro, é muito intenso no seu ministério. Se tornou conhecido, né, uma situação de que houve uns demônios que foram expulsos e tal, e isso ficou conhecido entre os judeus e os gregos que viviam em Éfeso. Todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Jesus aparece nesses movimentos de avivamento, é Jesus que aparece. O nome de Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Houve um impacto ali, social, humano, pessoas iam e começavam a se confessar. Né? Exemplo do texto lá de Jonathan Edwards, lá na pregação dele, lida e tal. E assim, é o poder de Deus sendo manifestado. E as pessoas começaram a se declarar e tal, porque Deus estava fazendo aquilo nelas. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e queimaram publicamente. Calculando o valor total, esse chegou a 50.000 dracmas, ou seja, eram livros caros, eram obras extraordinárias da cultura deles, que eles queimaram, mudaram. Você viu como o evangelho muda o valor das coisas? Foi assim. E Paulo falou isso, aquilo que para mim era valioso, eu tornei a não ter valor. E às vezes a gente fica tão com medo de se entregar para Cristo, que só que, mas eu tenho que casar, mano. Mas eu queria, comprar um apartamento, cara. Mas eu queria entrar naquela faculdade lá. E a gente fica tão preocupado com os nossos objetivos que quando a gente se entrega pra Cristo, você fala, mano, aquilo ali não era nada. Eu demorei tanto tempo. Eu tava achando que eu queria, mas, muito melhor. Olha aqui, Deus faz muito além daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente pensa. Então aquele povo, eles começam a queimar aqueles livros. Né? Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Né? Então, assim... o avivamento também é um movimento de propósito de Deus, tem um objetivo, né? E que nós cremos que ele venha para a nossa geração, é necessário. Todavia, cara, é preciso a gente olhar, como esses caras aqui, olhar que existem coisas que a gente está fazendo que não está agradando a Deus e que nós estamos meio que fora, reconhecer isso, né? Uma vez que eu reconheço isso, aí eu tô apto para receber tudo que Deus tem para mim, o combo completo, né, daquilo que Deus tem para minha vida e começar a viver experiências espirituais, gente. Não adianta você querer viver experiências terrenas, humanas, materialistas nesse conceito, nesse contexto aqui. Isso aqui é para você viver aquilo que é espiritual.
É que o avivamento ele também ele só vai vir, né, a partir do momento que a gente se colocar na posição certa, né? Igual você acabou de comentar aí. Muitas vezes o que atrapalha também os jovens hoje em dia, no geral também, né? A gente tá buscando esse tipo de coisa, às vezes são os nossos objetivos pessoais, né? E o que a gente acaba esquecendo é, que nem tá escrito lá em Mateus, eu não vou me lembrar o capítulo nem o versículo, mas é como diz, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, né? 6:33. Vocês serão acrescentadas. E assim, às vezes não, às vezes a gente tá olhando somente para aquilo que a gente quer. Agora, igual o Pedro falou, pô, eu preciso comprar um apartamento, eu preciso entrar numa empresa boa, eu preciso ter uma formação boa, e a gente esquece de buscar o reino de Deus. Sendo que, se a gente buscar primeiro o reino dele, com certeza ele vai honrar. Então, a gente... Exato. O que não tá nada errado você querer Não isso. tá errado, Nossa, não estamos aqui tá. falando assim, não, você tem que ser um miserável da fé. Tem que buscar, na Não, verdade. o problema Tem é que buscar. a gente troca a ordem. Exatamente. É verdade. Né? É pra você almejar coisas, só que a ordem tá trocada. A gente busca primeiro as coisas da terra. Material. Depois, se tiver tudo Não, bem, é aquele jovem lá. espiritual, Aquele jovem rico, ele chega e fala assim, não, eu sou um cara, mano, perito, eu cumpro tudo a lei e tal. E aí Jesus pega ele e fala, mano, Deixa falta só tudo. uma coisa pra você, velho. Vende tudo que você tem, tudo que você conquistou, tudo isso que você considera valioso, desfaz disso, me segue, cara. Sem contrato, né? Sem garantias. Sem garantia, não vou te dar. A garantia- Porque pra servir a Deus a gente quer contrato, a gente quer, né, meu? Tudo Não, mas e aí, certinho, como é que é, né? e tal. Que eu vou Não, é ter. sem garantia, meu. E aquele que quiser vir após mim, ele fala, toma Negue-se sua a si cruz, mesmo. negue-se a si mesmo, Acabou. toma sua cruz Isso e aí. siga-me. Acabou. E ali, imagina, ele ia deixar tudo, mas ele ia deixar tudo pra ganhar tudo, né? Na verdade. Então, por isso que tá. A questão Isso do que a valor. gente não percebe, A né? nossa ótica, quando ela é muito humana, aí tem que ter a fé, né? Pra você Sim, poder acessar esse sim. plano Não tem e como. desfrutar de tudo isso aqui, né, meu? Pentecoste, o Espírito Santo, o avivamento é um plano espiritual. Esses caras que ficou doente, buscando o batismo aqui, Sim. mas é que ele tá numa outra Outro esfera. patamar, entendeu, Outro cara? plano. Não é outra situação. E Deus faz isso com a gente, que Deus desperte mesmo, né? Uma geração nossa aí. Os nossos jovens, falando da nossa casa, né? Que Deus desperte e que este ano que está por vir aí seja um ano de experiências, eu acho. Sim, cara. Novidades, né? Experiências, Novidades. E que Deus revele, assim, Deus. esse plano, que a gente esteja disposto a se esvaziar mesmo, se Sim, desprender e falar, sim. não, eu vou nessa onda Que a aí. gente entenda, né, de Que a fato, gente o entenda. que é, o porquê, qual o objetivo disso, né? Exatamente. Não simplesmente a gente ir atrás porque estamos falando aqui, porque vai ser tema de congresso, porque vai ser Exato, tema de exato, acampamento. exato, A gente tem exato. que ter na nossa mente o A porquê essência. disso, né? Que aí sim Deus vai nos abençoar, né? Igual o César falou ali. Às vezes a gente simplesmente quer porque estão falando que tem que ter. Simplesmente eu vou buscar porque estão falando que eu tenho que buscar, não porque eu quero realmente. Assim não vai dar certo, né? Mas esse ano aí vai ser bênção. Não, e só pra encerrar esse ponto, porque a gente tá no primeiro ponto ainda, tá? Sério? Sério. Mas Tá no próximo já, só calma aí. só pra trazer esse exemplo aí do Pedro e que o Matheus comentaram de você se esvaziar de si, né? Eu acho que esse é o conceito Sim, que a sim. gente comentou agora. É, assim, o porquê também que eu devo buscar. Nesse sentido, falando nesse sentido, que eu esvazio de mim e essas preocupações elas vão. E parece que quando você está cheio do Espírito Santo, você está avivado, está em chamas, Sim, sim. né? Você tem uma paz sobrenatural, porque Exatamente. eu até separei um texto aqui, eu não vou ler, só vou contextualizar lá em Atos 5, depois você lê, você vê que a gente citou várias bases bíblicas para você ler depois. vai- Medita aí, pede para Deus falar com você, mas eles estão lá no perante Sinédrio e aí tá Gamaliel, né, os discípulos. E aí eles estão pedindo para eles não falarem mais acerca de Jesus e tal. E aí Gamaliel fala, mas se for de Deus, essa obra não vai parar, porque teve um que se levantou, o outro que se levantou e parou e morreu. Se esse Jesus realmente Exatamente. for o Filho de Deus, essa obra não tem como parar. Aí o Sinédrio concorda com Gamaliel eles açoitam os discípulos. Aí os discípulos vão dizer no final do capítulo que eles falam, eles se sentem felizes Exatamente. por poder padecer em nome de Jesus, por serem dignos de tomar açoites em nome de Jesus. Olha, se eu falo, se eu fosse trazer o nosso contexto, eu tô digno de estar desempregado em nome de Jesus. Então, é complicado. É difícil. É difícil. A gente não tá aqui longe de julgar e tal, mas são experiências, gente, são experiências. A gente não pode julgar o cara extremo e falar, não, isso não é pra mim e tal. Mas,
essas coisas acontecem, né? Então, assim, Deus, ele trabalha numa perspectiva, mano, fora do normal. Quando eu acesso a isso, cara, eu vou entender que essa vida aqui, esse plano aqui, ele não se compara. Passageiro. Não se compara com a eternidade. Quando Estevão tá morrendo, vamos falar da morte, extremo. Sim. Tá morrendo, ele tá morrendo. Tá tomando pedrada e ele não tá sentindo a dor, velho, assim. Porque ele não tá... Imagina, você tomando um monte de pedrada na sua cara, qual que vai ser a sua reação, cara? Você vai tentar O se esquivar, reflexo mano. até, É né? natural, você vai Sim. querer se esquivar. Uhum. Ele abre o olho. Ele fala assim, eu tô vendo os céus Tem uma abertos, visão. cara. Ele E tem uma tomando visão pedrada, sobrenatural. velho. Felizão. Não, quem em sã consciência vai tomar pedrada e vai ficar de olho aberto, na boa. Realmente é. Não existe. Então, assim, isso é... E as pessoas, nível. elas verão. Eu penso que a experiência espiritual, ela não é essa experiência, esse avamento, esse batismo com o Espírito Santo. Eu não concordo que seja algo somente interior e que ela não causa externamente algo impactante, porque quando os discípulos vão para Samaria, aí eles oram e as pessoas começam a falar em outras línguas. Aí tem um mágico lá da cidade, Simão, se não me engano o nome. Aí ele fala, ele pede para que os discípulos deem aquilo para ele. Ou seja, ele viu alguma coisa externa que impactou, que surpreendeu, porque ele era mágico da cidade, vivia disso. Exatamente. Então ele falou assim, não, se eu tiver isso aí... Quero esse poder pra mim, porque aí eu vou... Aí os discípulos falam, não, isso aqui não é algo de nós, é algo que vem lá de cima. Então, assim, A pílula da alegria, né? Os caras falam, pô, por que eu devo esse buscar? poder eu vou fazer de tudo. Por que eu devo buscar? Porque as pessoas vão ser impactadas pelo poder de Deus. Vão conhecer a Cristo, cara, e vão ter a oportunidade de salvação. O foco, o objetivo é esse, né? Exatamente. André. Segue- Próximo, segue né? isso, a gente Vamos não- seguir aqui. O segundo ponto é esse aqui, ó. Causa. A causa do Pentecoste. A causa do Pentecoste. Então aí a gente já falou muito sobre. Até falou. Eu acho que a gente já até falou um comentou pouquinho algumas já. coisas, mas basicamente aqui a gente vai falar o que leva, né, a acontecer, o que causa um Pentecoste, ou quem causa, né, no caso, essa obra. E qual é o nosso papel enquanto humanos nesse acontecimento, né? Tipo, porque hoje em dia, não sei, algumas pessoas, sei lá, pastores, não sei, dá pra prometer um avivamento, dá pra prometer alguma coisa, dá pra marcar uma data. Agendar, né? Tipo, e aí, como é que fica essa questão? Depende de quem. O que causa, Matheus, na sua opinião, O que causa o o Pentecoste? que causa ou quem avamento, causa? o batismo com o Espírito Santo, porque tudo Tudo isso isso que a gente já falou O aqui. conceito é o mesmo, né? Então, Sim. bom, primeiramente isso, claro, vai vir de Deus, né? Vai vir da parte de Deus, mas é aquilo que a gente comentou um pouco aqui. Começa por nós. A gente tem que estar buscando, a gente tem que estar na posição. Senão, não adianta. Deus, às vezes, ele pode querer mandar o avivamento pra gente. Ele pode querer mandar o Pentecoste, mas a gente está fazendo o que para isso acontecer? Se a gente não estiver fazendo nada, se a gente estiver parado, Deus não vai simplesmente revestir a gente de poder, vai mandar o Espírito Santo dele para quê? A gente vai usar para fazer o que com isso, se a gente não estiver buscando? Então isso vai vir. O que isso vai causar é outro ponto. O que isso causa? O que causa, né? O que leva. O que leva ao avivamento? Bom, o que leva, também eu acredito que seja também o que já falou um pouco aqui, é quando a gente realmente está numa situação muito necessitando de Tem uma Deus, saída, assim, né? Não tem mais o que fazer, a gente tá precisando de Deus, a gente precisa de Deus, a gente tá ali numa situação que, vamos supor, na guerra, a gente tá ali, é guerra, é morte, é doença, cara, não tem pra onde correr, não tem o que fazer. Todo mundo vai ter que olhar para algum lugar. Para onde que essas pessoas vão olhar? Elas vão recorrer a Deus. Sim. E a partir do momento que essas pessoas começam a recorrer a Deus ali, elas passam a buscar, elas se esvaziam delas mesmas e elas começam a olhar só para Ele, ver que só Ele é a saída. Cara, eu acredito que o avivamento ele pode vir porque as pessoas vão estar necessitando disso, entendeu? Então elas vão estar buscando mais, elas vão estar se entregando mais e Deus ele vai derramar do seu Espírito Santo, porque a partir o avivamento, né? Porque a partir disso, né? Desse avivamento que acontecer em determinado lugar ou com determinada região,
diversas coisas vão mudar ao redor de tudo, né, de onde acontecer, seja, igual o Pedro comentou aqui no começo, seja político, seja econômico, tudo vai começar a mudar, assim. Porque o avivamento, ele é um movimento muito forte, né, não é simplesmente eu não considero o avivamento como simplesmente um dia, um culto ali que aconteceu alguma coisa e passou, no outro dia já tá tudo igual. Não, o avivamento ele vai... Perdura. Isso, ele perdura Você e ele vê vai... o efeito dele. Em outras pessoas, me fugiu a palavra, ele... Impacta outras pessoas. Impacta outras pessoas. Não simplesmente uma igreja só vai ser avivada. A gente pode falar que uma igreja só ela é avivada aqui no Brasil. Existe uma igreja avivada aqui no Brasil? E aí? Eu acredito que... Não. Assim... Você botar sim. fogo numa floresta e uma árvore só. Né? Exatamente. Normalmente... Uma árvore só pegar fogo. Normalmente Ainda o negócio toma proporções, né? Sim. Que assim, você não tem como negar que algo tá acontecendo. Exatamente. E ainda mais olhando, né, pra situação nossa hoje. Né? Não tem como olhar pra tudo que a gente tá passando e falar que a igreja não tem culpa nisso. Claro que tem. Na minha opinião, na minha visão, tem. E não dá pra falar que a gente teve um avivamento. Pode ser, eu acredito que nós vamos ter e que está próximo. Escreva, Mas aí... se Deus quiser. Mas ainda não aconteceu. Não aconteceu. Não dá pra dar data, né? Não dá pra dar data. Mas assim, a gente sabe que é exatamente isso. O avivamento ele muda totalmente o cenário do país inteiro. Deus ele é maravilhoso, ele pode fazer o que ele quiser. Mas assim, a gente precisa estar buscando. Sim. A gente precisa estar, de fato, inteiramente se esvaziar mesmo e pedir que ele dá. É isso, eu acho que o nosso papel aí é isso, ficar na posição, né? Sim, com certeza. À disposição ali pra Por isso que fazer a parte. leitura da Bíblia é importante pra gente estar norteado, né? Sim. Norteado nessas coisas. Né? Porque tem coisas que vão acontecer e às vezes a gente fica querendo evitar, né? Coisas que são inevitáveis. Né? A palavra de Deus fala que vão acontecer coisas terríveis e se a gente tá na expectativa de que Cristo vai voltar a qualquer momento, nós temos que estar nessa perspectiva daquilo que a palavra coloca como situações que antecedem este momento. Sim. A gente não sabe o dia, não sabe a hora. A gente sabe que vai acontecer muitas coisas. Né? Parte delas nós estamos vivendo nesse tempo presente. E a questão do avivamento, né, que a gente está entrando agora na questão do avivamento, é uma manifestação miraculosa da parte de Deus. Uma manifestação miraculosa da parte de Deus na perspectiva da sua misericórdia. Certo? Então, o cenário é complicado, o cenário é terrível. A misericórdia de Deus faz com que ele manifeste-se de forma sobrenatural, extraordinária, né? A ponto de abrir novas oportunidades. E é isso que acontece com o avivamento. Ele marca uma história e ele abre novas perspectivas, novas oportunidades em todos os ambientes, aí, como nós falamos aí, de relacionamento nosso, aí, de convivência nossa. Ele abre essas oportunidades e aí com isso há um momento de que se possa escrever uma nova história. Né? Então esse impacto ele tem que acontecer. Por isso a gente está falando assim, não aconteceu tal, porque se acontecer não vai ser algo assim, pequenininho, meia boca ali, aconteceu ali. Todo mundo vai saber. Sabe? Então assim, a gente não pode ficar vivendo por isso que a gente não pode ter o hábito de viver tipo de congresso. Então eu vivo uma vida terrível o ano inteiro, sem compromisso, sem nada, mas na festividade eu quero colocar a camiseta, eu quero ir lá na frente, eu quero chorar, eu quero orar e tal. Isso não é avivamento, esquece. Isso daí não é avivamento, isso daí passa pela emoção, passa pelo desespero seu de querer fazer alguma coisinha ali e tal, mas ainda não é avivamento. Eu penso que Deus não tem gotas, ele tem chuvas torrenciais pro povo dele. Nossa, aí... Anota essa frase aí. Às vezes a gente quer viver de gotas de Deus quando ele tem chuvas, a gente quer reter. Cara, é fogo. Como que eu vou falar sério desse jeito? Fala aí. Como que eu vou reter essa chuva de Deus, né? Deus, ele... Óbvio que tanto o batismo quanto o derramar do Espírito Santo de forma
em um povo, né, ou forma, como eu vou dizer, uma magnitude maior, ela é claro que ela está sob os cuidados de Deus. Sim. Mas a Bíblia, e Deus, ele, através da sua palavra, ele nos direciona a buscar isso aí. Essa promessa, né? A gente tem o nosso papel de estar servindo a Deus e a gente quer limitar o poder de Deus, quer limitar, que é o que eu falei no começo. Será que tudo aquilo que eu vivi, todas as experiências, é tudo isso que Deus pode fazer? Então, assim, mais uma vez, por mais que você tenha tido experiências extraordinárias na presença de Deus, ainda são gotas. Obviamente ele tem que reforçar o contraste que há entre o que é de Deus, né, e o que é do mundo, que é as coisas, né, ele vai reforçar esse contraste. O que a gente eu falo para os adolescentes, né, se você tem que ser sal, cara, você tem um objetivo para ser sal, porque se você perder o objetivo, e a palavra deixa clara, se o sal não servir para temperar, para salgar, para que ele presta? Não presta para nada. A não ser para ser pisado, pisoteado pelos homens. Sim. Se você tem uma candeia, uma luminária, e você vai colocar e vai guardar ela embaixo de uma cama, para que presta essa luminária? Faz sentido nenhum. Você está escondendo a luz que ela tem ali para emitir. Então, nesse contexto, a gente tem que se posicionar e saber que não tem como associar o profano, o mundano, o banal com coisas santas, né, e espirituais. Tem que ter essa sensibilidade aí de haver esse reflexo e até que ponto eu estou preparado para, né, me posicionar e ser atacado de repente, sim, né? Sim. Porque a gente quer ser muito aceito, né? Sim. E o evangelho não conta muito essa história, né? Não conta muito essa história, não. Talvez a nossa geração, né, Pedro, essa questão aí de viver um evangelho raso, um evangelho que talvez eu brinque de ser cristão, acho que já deu já, né? Eu penso que não é só a Joade, por exemplo, que está com esse tweet, esse tema. Eu até comentei com você alguns meses atrás que eu vejo outras igrejas voltando a esse tema, de buscar esse revestimento de poder, essa raiz, esse essa identidade nossa. Santo. Né? E eu, na minha visão, isso é opinião minha, eu não acho que seja à toa. Eu acredito que Deus tem um propósito para isso. Né? Pode ser que não ocorra novamente enquanto estiver vivo, pode ser que seja para realmente ser a última hora, eu não sei. Mas eu tomo muito cuidado ao dizer isso, que nesse sentido, talvez essa questão de você levar um cristianismo de qualquer jeito, um cristianismo cultural, acabou, já deu. Ou é sim ou é não. Ou vai ou não vai. Ou continua ou para. Ou se esforça ou entrega. Acabou, entendeu? Então, eu vejo até essa preocupação na liderança, porque essa geração a gente vem depois, né? Eles fizeram o papel deles, estão nos preparando para o futuro, né? Por exemplo, o cuidado que os pastores mais experientes têm com os mais novos, exatamente em cima disso. Continuem firme, né? Então, o telespectador que está nos ouvindo, a gente tem que meditar. Para meditar agora. Será que eu tenho realmente vivido um cristianismo como se eu abrir a Bíblia em qualquer capítulo e ler um pouco, eu vejo que pessoas entregaram a sua vida. Lá em Hebreus 11 ou 12 vai dizer que muitos deles não alcançaram a promessa, foram cerrados, foram perseguidos, foram mortos ao fio da espada, mas tendo Deus reservado algo melhor, será que eu estou pronto para viver aquilo que eles viveram? E se for necessário, talvez não seja. Talvez não seja, mas se for necessário, porque às vezes, por exemplo, até eu penso até quando Jesus chega pro jovem rico. Aí o jovem rico fala, eu quero te seguir. Aí Jesus fala, te falta alguma coisa. Aí ele fala, não, mas eu tenho... eu não vou lembrar exatamente o que ele falou, mas tenho guardado os mandamentos e tal. Ele fala, vende tudo que tem. Talvez Jesus não queria que ele vendesse tudo, de fato. Talvez se ele responder sim, eu vou vender, Jesus fala, não precisa, eu tenho visto sinceridade no seu coração. Então, às vezes, Deus ele quer essa disposição nossa. Eu estou pronto para entregar minha vida? É só a resposta que Deus quer. Às vezes ele não vai pedir a sua vida física, de fato, para você ir para um lugar e morrer fisicamente. Talvez você vai viver como João e morrer de velhice mesmo. Mas se tiver que viver com os apóstolos e entregar a sua vida, eu estou pronto? O fato de entregar a sua vida não é só para a morte ou para sofrer. Entregar a sua vida é você ser bem-sucedido na sua empresa, você ter uma grande empresa
e Deus aparecer lá dentro. Exatamente. Né? Você ser bem-sucedido é você... você pode estar bem, cara. Você pode ter um carro do ano, trocar de carro todo ano. Mas nesse contexto, Deus aparecer na sua vida. Como as que você pessoas serve a olharem Deus? entendeu? Como que- Então, assim, entregar a vida não é só, tipo, nossa, eu tenho que... Vamos parar com isso, tipo, eu tenho que ver na miséria. Não. Entregar a minha vida é eu me formar médico, ter um belo de um salário, mas eu... Através disso, Mas Deus a minha... ser entendeu, glorificado, cara? Eu né? sou um cara bem-sucedido materialmente, humanamente falando aqui, mas, assim, a minha vida está à disposição dele. Dele. Sim. Aonde eu estiver. E certamente Deus precisa de pessoas nas altas escalas Sim. da sociedade, Também. porque são almas que estão ali, são de Jesus. E que sei lá, até político que seja, mas que de fato o cara esteja ali, Faça a diferença. entendeu? né? E a vida dele represente alguma coisa, entendeu? Então, Sim. entregar a vida é isso, independente de eu alcançar coisas boas aqui na Terra, eu continuar na perspectiva de que eu estou a serviço dele. Sim. Eu penso Isso aí, que galera. nesse sentido, eu acredito que aqui tem a pergunta, né? Qual é o nosso papel? Acho que o nosso papel é pedir para que Deus mortifique a nossa carne e fortaleça o nosso espírito dia a dia. E sendo transformado de dia após dia, de glória em glória, até alcançar a estatura de varão perfeito. Acho que penso que essa seja teria que ser a nossa intensidade. Se eu não estiver fazendo isso, eu preciso rever isso hoje. Agora, né? Exatamente. E aí, pessoal? O tema ficou um pouco sério aqui. Não, então, Não, mas é porque é sério. É um tema Mas não é, não é. Tá aqui, tá Mas não é pensando brincadeira, não é Estão brincadeira. pensando Eu tô pensando se vão entregar a vida. Vão, velho. Os caras tá fazendo conta já, velho. Não, pô. Falta a última coisa, os caras tá fazendo a conta. Não, né, mas mano? Calma aí. é um assunto que mexe, né? E eu espero que... Fazendo as É pra contas aí. refletir, Não, mas é Às muito vezes até pra importante refletir, esse né? assunto, porque assim, às vezes a gente pode até, não sei, talvez alguém pense, mas é um assunto batido, não sei o que, já ouvi muito falar. Mas assim, é algo que precisa ser discutido, e até a questão que você, primeiro por conta das novas gerações, mas até por conta da sociedade que a gente vive, onde, o que importa é você viver do jeito que você... O certo é relativo, Sim, entendeu? Não há por que renunciar a nada. Exatamente. Então, assim, não, gente, tudo bem, é um tema que já vem desde sempre, né? Desde que a gente tem aqui a palavra, tá disponível aqui pra gente. Mas eu acho que às vezes a gente já ficou tão lá. E é algo que a gente precisa reforçar. A gente precisa sempre relembrar disso. Isso aqui tá disponível pra gente. A gente precisa buscar isso aqui. A gente É precisa... uma promessa acessível, gente. Pra nós. Pra nós. Em nome de Jesus. Isso aí, maravilha. Vamos seguir aqui, César? Vamos. Qual que é o próximo É o tópico? conteúdo do Pentecoste. O que o conteúdo do Pentecoste O conteúdo dessa experiência. O que ele- traz? Qual é a mensagem que ele traz, né? Bom, Mensagem Fala de aí, glória, de Pedro. poder. vocês Fala aí, fala não, fala aí, Pedrão, vocês fala aí. estão- Mais, velho. Pode falar. você é... pode Não, falar. fala aí. Fala aí, então. Eu acho que a gente ficou tão impactado. Os caras estão né? constrangidos Tá dando aqui, conta meu. Ué, mas vou te falar, o meu coração tá ardendo nessa conversa, Deus, cara. glória Tá a ardendo, Deus. tá gostoso. É, Jesus tá aqui, Jesus tá aqui, viu? Opa, aqui, ó, parceiro. ladinho Tá aqui, ó. gostoso a conversa. Mas fala aí, puxa Mas aí. o conteúdo, eu quero saber. Quero saber, a pessoa batizada no Espírito Santo, foi avivada, foi revestida. Qual é a mensagem que ela traz depois disso? Ela volta e vai comer uma pizza depois? É. De madrugada. Mano, eu acho que vem uma empolgação, assim, porque eu não sei, mas eu não sou batizado também. Mas eu imagino que no dia que você é batizado, eu acho que até tem uma questão das emoções, porque as emoções fazem parte Fazem da, parte, sem da- sombra de do dúvida. que nós O somos, né? emocionalismo é uma coisa, do que emoção nós... é outra. Isso, exatamente. Mas assim, eu acho que você fica tão cheio assim desse poder e tal, que eu acho que quando você gosta muito de uma coisa, por exemplo, vou pegar no nosso contexto, assim, uma coisa do mundo. Uhum. Normalmente você compartilha aquilo com as outras pessoas. Então, tipo É. assim, você viu que da hora essa caneca, não sei o que É. e tal, você viu que da hora esse celular, lançou tal coisa assim. Eu acho que quando... É meio que natural. Quando você tem essa experiência, você quer compartilhar aquilo. Seja falando sobre o que você passou, seja falando sobre Jesus mesmo. Então, tipo assim, você tá tão cheio
que aquilo ali já muda a sua vida de uma forma que você quer que as outras pessoas vivam Glória a aquilo, Deus. experimentem aquilo que você passou e realmente, assim, você acaba trabalhando pro reino. Já te desperta de uma forma que a primeira coisa é você meio que começar a evangelizar ali já. Aham. É uma reação natural. Então, não sei. Eu acho que primeira coisa ali, eu passei por uma experiência dessa. Essa Você tá empolgação, transbordando. né, Isso, que vem uma querer. empolgação também, assim, que você quer compartilhar e passar isso para outras pessoas e testificar daquilo que você viveu e tá vivendo, né? Sim. Assim, prega! É isso aí, é isso mesmo que você falou, mas também o que a gente tem que lembrar daquilo que o Pedro falou um pouco mais no começo também, né? Não é porque a gente teve esse revestimento ou foi batizado que agora a gente é um super-herói, não vai mais ter adversidade, não vai mais aparecer nenhuma tentação, não é isso, né? Porque às vezes a pessoa fala, bom, então agora eu fui, agora já era, agora eu sou de ferro, agora Carimbou o passaporte. agora pronto, ali, já eu tô era. no céu. Predestinado, velho. Não, e não é assim, né? Não é isso. A gente tem que continuar buscando. Mas, de fato, realmente, eu também, como falei, não sou batizado ainda. Mas eu também acredito nisso aí. Deve ser uma alegria muito grande. E é o que o André falou. Quando a gente tem alguma coisa que a gente gosta, alguma coisa que a gente acha bacana. Por exemplo, um jogo mesmo. Pra gente aqui que joga um pouco mais. Quando tem algum jogo, a gente quer jogar com todo mundo. Sim. Pô, a gente não quer Sim. jogar sempre um FIFA lá junto? Ou qualquer coisa online, a gente não quer falar pra todo mundo. É isso. Como quer Então, fazer um churrasco, não quer é. fazer um churrasco. Então, e aí quando a gente recebe esse revestimento e tem essa alegria, a tendência é a gente querer compartilhar. E se a gente sentiu essa alegria, a tendência é a gente querer buscar muito mais, né? Porque aí entra até naquilo que o César falou, né? Deus, ele não quer dar gotas pra gente, né? Ele quer derramar da glória dele, Chuva pra você chuva ficar. torrencial na nossa vida. Então a gente a tendência seria a pessoa até buscar mais dons, né? Porque Aí que tá, Buscar buscar há um porque leque de dons. aí. são vários, Essa experiência não é um fim nela Não, mesma, né? não, Então, exatamente. A pessoa não vai parar por ali. Porque imagina, se você sentiu isso aqui não é quase nada do que Deus pode fazer, você não vai querer sentir o resto. Você vai querer, né? Você vai buscar. A mudança comportamental, ela é um fato, né? E a questão também, tipo, o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, né? Vamos falar em línguas é uma situação, né? Porque é um dom que ele chega e tal. A gente tá falando do serviço e tal, e tem um leque de dons que tá aí pra servir de fato. Falar em línguas é um revestimento também de Deus para com você, né? É uma renovação interna e é como se inaugurasse uma fonte, sabe, de dentro de você. Inesgotável. De dentro de você ao ponto de que você não precisa de experiência externa para receber esse sentimento, essa sensação, essa experiência. Independe da condição. Porque às vezes eu tô no meu carro dirigindo, não tem ninguém. Não tem um pregador de fora. Não tem nada. Só tô eu no meu carro. Comigo, eu e Deus, e não precisa nem ter nem som, às vezes nada. E eu sinto esse revestimento de Deus. Sim. Então, assim, é independente do contexto externo, cara. Começa a jorrar mesmo de dentro de você essa força e essa edificação. E aí, assim, cara, aí a intensidade muda um pouco. Acho que a intensidade nossa muda um pouco. Então, vocês me conhecem lá na igreja lá. Então, assim, cara, mas assim, tá relacionado às vezes ao nosso jeito também. Personalidade, Sim, né? Personalidade Sim. e tal. Mas assim, se eu grito gol pro meu time, cara, é inadmissível Não que grita. eu não tenha capacidade Te dá um dar glória. glória a Deus, velho. Eu acho embaçado. Não, você Eu grito, eu vou gritar, gol, pai, não vou ficar gol do meu time. Não, mas você falou isso aí que você Na falou. Inglaterra. Campeão, campeão. Bater da palma. Libertadores. Isso que você falou tem um. Campeão da Libertadores. Vai Não, cara, então desculpa. Gritar pra Desculpa, todo mundo, velho, vamos né? gritar, todo mas mundo quando ouvir. Deus falar, ô glória! Não, mas isso que você falou tem Fazer igual o Gilson, bater o louco, pé lá no então, mas púlpito é isso lá, aí, cara, quebrar o que- púlpito. Essa intensidade, sabe? Tem uma história de um pastor Fala aí. que ele disse que ele foi num estádio de futebol.
Aí ele sentou lá e tal. Aí começou o jogo e tal, e tinha uma pessoa na frente puxando o pessoal. Vamos incentivar o time, não sei o quê, como fazer gol, não sei o quê, gritava e tal. Aí quando essa pessoa olhou pra trás, quem tava atrás dele vendo ele? O pastor. Aí o pastor dizendo que na igreja dele, esse irmão, ele é quietinho, não faz nada, não quer se envolver. Ou seja, coisa, né? Aí ele traz essa aplicação, né? Não tô falando certo ou errado aqui, mas a intensidade, quer dizer, para as coisas do mundo, eu tenho uma intensidade, não, vamos junto, vamos incentivar na coisa da igreja. Por exemplo, vamos fazer uma ação social aqui, ou vamos organizar uma festividade. Ah, não quero me envolver, não sei o que, tal. Não, vamos junto, vamos mais, né? Então, assim, aí o pastor falava esse exemplo aí. Quer dizer, há um desequilíbrio, né? E aí precisa esse avivamento, essa vida espiritual precisa de fato existir. Porque a gente espiritualmente tá lá definhando, né? Sim. Morto. Mas na carne ali você tá, mano, sensível, ativo, cara. Sim. O cara tá ali antenado, velho. Pá, já tá ligado e pá. Agora, meu Deus tá falando, Deus tá berrando às vezes lá, Deus tá... Você tá dormindo. Você nem... Que hora vai acabar o culto? Então assim, você fica meio aéreo. Então o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo te ajuda também nessa questão. Você continuar firme lá e conectado. Existe uma conexão ali espiritual. Começa um culto, a gente tá ali. Independente se você é obreiro, a gente tá no obreiro ali. Ou se você tá na nave da igreja, Deus ele tá traçando um plano ali. Aquilo ali não é à toa. Pode ser que pra você não seja algo assim muito, mas pra alguém ali, meu, tá acontecendo algo extraordinário. Sem sombra de dúvida. Entendeu? Então, assim, a gente tem que entender, respeitar isso, e às vezes a gente não compreende isso, cara. A gente se enfada, né? Isso é preocupante, cara. Quando o culto te enfada, você precisa, mano... Pedir, ora pra você Deus, precisa orar, pede mano. Porque misericórdia, quando você pra Deus começa a me sentir ajude. muito sono no culto, todo culto, cara, te dá um sono Cansaço, terrível. né? É alguma Quer ir coisa embora. errada. Você pode ter certeza, mano. Vigia, varão. Uma coisa errada aí. E aí bater, aí você tá lá, mano, tá aquele cansaço. Aí acaba o culto, velho. Nossa, aí, mano, eu faço, vamos né? na pizza, vamos não sei o quê, pá, você tá virado no... Mas na hora começa o culto, te dá um sono, dá um peso, te dá... Ora a Deus, cara. Ora a Deus pra você. Não, isso aí tem que ser feito. Porque já teve culto, por exemplo, que eu tava... Aí o culto assim, eu falo, nossa... Tô pensando assim... Mas aí que tá, a sensibilidade... Porque esse sentimento vem, né? É o que o Matheus falou, você não virou super-herói. O sentimento vem, mas é a sensibilidade de você ouvir o Espírito Santo e pedir, Deus me ajude. Teve coisa assim que eu falei, Deus me ajude a cultuar, me ajuda. Sim, porque às vezes me ajuda, eu preciso. Tudo te desconecta, cara. Ou é um problema que você tá vivendo, muito sério, sim, né? E te desconecta. E você tem que... E aí a fé é exercitada ali, aquilo ali. Não é você esquecer os seus problemas. Tem gente que até fala, esquece. Não. Ele tá ali, ele existe. Ele tá... E faz parte de você. Você é um ser humano, você tem sentimento. Mas o exercício da fé, ele tem que prevalecer. Sim. Né? E aí você tem que estar ali apto a desfrutar. E às vezes Deus te dá uma paz, cara, que tipo, o problema não foi resolvido. Mas verdade. O seu comportamento diante do problema foi transformado, velho. Sim. E isso muda tudo. Sua postura. E daqui 2-3 semanas pode ser que ele se resolva. É a paz que Jesus prometeu lá em João 14, né? E assim, tem que tomar... Tem até que tomar um certo cuidado, né? Igual você falou, às vezes assim, se o camarada tá aí se sentindo muito cansado nos cultos e tal, ele tem que perceber, né? A gente, né? De fato, tem que perceber que o problema não é a palavra, o problema não tá sendo a igreja, né? O problema tá sendo a gente. Porque o que eu já ouvi muita gente falando é assim, o culto não foi avivado, essa palavra aí não valeu de nada essa palavra, mas a palavra de Deus nunca volta vazia, né? Então, assim, as pessoas, às vezes, elas têm não é uma mania, né? Mas, assim, tem a tendência de colocar a culpa nos outros, né? No que tá externo, e não nela. Então, assim, se todos os cultos ela vai pra lá e ela não sente nada, ou o problema tá na igreja ou tá nela? Porque assim, o culto começa da perspectiva de que você está prestando o culto. Se você exatamente. vai no culto pra assistir o culto que alguém tá prestando, já tá errado. Tá errado. Exatamente. Tá validando o culto do cara. Hoje o André não tava legal, cara. Ou se você tá esperando... Hoje o André regeu, mas ele não foi o culto dele, mano. Agora você vai ficar na bota do cara? Não, faz o seu... Você tem que prestar o seu culto. E às vezes...
E da Tem gente que não perspectiva... entende às vezes, né, mano? Às vezes Sim. você tá lá dando uns gole lá e fala, mano, E fala, exatamente, ué, mas o que esse cara tá sentindo? Tô vendo Tá nada cultuando, demais, na verdade, né? Você Ele tá tá... cultuando, Deus tá Sim. aqui, é uma oportunidade que tá me Sim, dando, sim. entendeu? E do entendimento que o culto ele é uma entrega e não uma recepção, né? Senão, o culto não é pra Não é pra você você receber, é pra você receber. entregar. Ponto, Exatamente. acabou. Se o culto foi ruim, você não prestou um culto bom. Exatamente. Sim. Mas Nossa, o aí... culto não foi bom. Mas aí é Que difícil pena, das cara. pessoas entenderem Então, isso, mano, né? vai prestar um culto Então bom. melhora. Que vem, Melhora que você tem que fazer alguma coisa pra melhorar. Eu penso que o conteúdo é isso, cara. O conteúdo É isso aí. de uma pessoa cheia do Espírito Santo, com avivamento, é Cristo em tudo, é a centralidade de Está Cristo acesa, no viva pra culto, Cristo. exatamente. A centralidade de Cristo no culto. As suas ações são centradas na glorificação do nome de Deus. E aí eu penso que isso é extremamente necessário, que a gente para de ligar pra um monte de coisa, cara. Por exemplo, Exatamente. eu paro e falo assim, é porque o Mateus... o César deu uma água na mesa aqui. Eu paro de ligar e falo assim, não, deixa, vamos adorar a Deus, vamos junto, vamos fazer um negócio pra Deus, é pra Deus, vamos junto. Porque a dificuldade, às vezes, por exemplo, trabalhar em grupo é que você tem uma personalidade, um jeito, um costume, eu tenho outro e ele tem outro. Ou seja, é só o Espírito Santo, é Você só não pessoas... sabe suportar o outro. Exatamente, porque a Bíblia fala isso, suportar uns aos outros, né? E Paulo vai dizer lá em Romanos, se possível, vivam em paz e tal. Então, ou seja, só o Espírito Santo que em um conjunto de pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, consegue fazer com que elas vivam e trabalhem em união e harmonia. Então, o conteúdo de um avivamento é isso, são pessoas diferentes, buscando um só propósito, com um só objetivo, centrado em Deus. Então, aí você vê um sinal, é uma forma de você fazer uma certa medição da sua própria vida, uma autoanálise sua. Tipo, será o meu conteúdo, a minha vida, a centralidade dela tem sido Deus? Eu tenho ido ao culto para adorar a Deus? Eu tenho trabalhado na igreja ou no trabalho secular com o objetivo de glorificar o nome de Deus, de que Deus seja visto, de que Jesus seja visto na minha vida e que a minha vida seja uma carta a ser lida por outras pessoas como testemunho, que Deus use a minha vida. É isso. Todas as minhas decisões, a centralidade dela é em Deus. É o conteúdo. O movimento pentecostal, ele requer um pouco desse envolvimento. Você precisa se envolver. Você não pode ser assim tão técnico, né, meu? Então, assim, o movimento pentecostal, ele leva a gente para essa imersão, né? Um pouco mais, sabe, Você ativa, tem que participar, cara. você não é um consumidor. Mais ativo, exatamente. Você... Nós estamos juntos, vamos participar e tal. Né? E tem outras linhas que já entende que, tipo assim, eu tô aqui, vou ficar aqui. Ele deu a entrada, serviu, legal, legal. Aí, o prato principal, legal, obrigado. É como se fosse cada um para suas casas. Muito bom. Entendeu? Mas assim... Você tá como telespectador daquele culto, né? Você vai ao culto para ser um mero telespectador e não cultuar, não participar desse culto, dessa oferta a Deus. Né? Você vai ali para, tipo, ver, porque eu tô com saudade do André lá, quero trocar uma ideia com ele depois. Então você é um telespectador. Então, paremos de ser telespectadores e sejamos adoradores, né? Vamos prestadores de prestadores, trabalhadores. Lembrando que o culto não começa só ali, né? Jamais. Não, no geral, é só a vida, né? Só a vida. De uma vez que o véu se rasgou, cara, então não tem aquela cerimonial, né? Não tem aquele intermediário, né? Que o sacerdote fazia, tudo aquilo, o sumo sacerdote e tal. Não tem mais, só que é o seguinte, e agora? É você, irmão. Então, exatamente. Você mesmo tem que chegar lá. Ele já rasgou o véu, ele já deu todo o acesso. Você vai ficar terceirizando o negócio? Exato. Você quer voltar? Você chegar lá, entregar aqui, ó, fica aí. Não, porque às vezes é isso, né? Não, acabou, irmão. Porque às Isso aqui vezes é o bônus da história, né? Mas tem a questão do serviço. Nossa, tem que existir ali pro culto, né? Sim, porque às vezes a gente só quer chegar lá, não ora. Não, chega atrasado, né? Às vezes chega atrasado. Tem uma série de coisas que... A gente chega atrasado, aí não dobra o joelho pra orar. Aí vai lá, se a gente dobra o joelho 3 minutinhos, ora, fala, Senhor, fala comigo nesse culto, em nome de Jesus, não sei o que, amém. Começa a pensar no jogo da tarde. Aí já começa a pensar em outras coisas. Aí já pega o celular pra ver quanto foi o jogo do time. Já pega o celular, aí, pô, Isso é tudo. como é que Deus vai falar com você se não tá nem prestando atenção, pô? São detalhes que acaba virando rotina. E esse é o perigo, Se você não perceber, né? cara, você tá, mano... Tá você na num roça. lugar ali, cara...
Se Jesus voltar, você vai perceber quando você desligar o celular. O pessoal já subiu. Aí eu pude. Cadê todo mundo? Ué, foram todo mundo no banheiro? Aí já era, mano. É duro, né? Agora aqui partindo pro final, André, na Bora, conclusão pra aqui. finalizar aí. Que E eu aí, acho que Lucas? nem sei quanto Lucas tempo a gente tá ali, falou. mas eu nem perdi. sei. Tá acordado, tá acordado. Vamos lá, Medeiros. Mas a questão dos resultados do Pentecoste, né? Falar um pouco sobre os resultados. A gente falou do porquê, a gente falou da causa, a gente falou do nosso papel, a gente falou do conteúdo e agora o resultado. Qual é o resultado disso tudo, né? A gente falou um pouco, mas vamos reforçar, né? A questão dos resultados. Perguntei, joguei aí, André. Qual é o resultado? Você já pode começar a responder já. Tá no ar já. Tá no ar. Vamos encerrar aí. Você perguntou, você responde, Vai na Cezão. caixinha agora, nos comentários aí. Qual é o resultado do resultado Pentecoste? Qual é de o um- resultado do batismo? Na de sua avivamento? perspectiva, Na sua perspectiva. velho. Comentar agora, você tem 10 segundos. Vamos ver. E aí você vê se a sua opinião bate com a nossa aqui e tal. Mas eu acho que a gente falou muito sobre transformação, né? Então, tanto assim a questão da atitude da pessoa que vive essa experiência, como também a questão do meio social. Então, de repente começa em um lugar, começa ali aquela chama naquele meio e promove uma transformação e aquilo vai aumentando a proporção e tal. E aquilo promove uma transformação, seja no aspecto político, igual o Pedro comentou, no dia a dia, no trabalho, nas relações entre as pessoas, no seu relacionamento com Deus. Então, na verdade, isso toma uma proporção que preenche todos os lados da sua vida, todas as áreas da sua vida, assim, são impactadas por essa experiência, por aquilo que Deus está fazendo ali na sua vida e na vida das pessoas, né? No coletivo também. Então eu acho que é mais isso, a gente vê essa transformação de forma que não tem como você falar que não está acontecendo. Algo diferente, né? O resultado tem como. também, acho que é assim, é quando Deus, de fato, ele vai assumir o controle. Deus, ele passa a assumir o controle. Você para de ficar competindo com Deus, né? Uma vez que você se entrega de fato, você entra nesse ambiente espiritual, né? Aí você deixa Deus realmente assumir o controle, você larga a mão. Só para finalizar, falando de Pedro, né? Pedro, um cara totalmente... uma energia ali e tal, precipitado, empolgado, uma pegada. Então, é de Pedro isso aí. De Pedro. É de E Pedro. aí Jesus Judas entrega Jesus, ele já vai cortando a orelha de Malco. Aceleradão, mano. O cara, mano, metendo a faca Já sai fazendo. Era peixeira, velho. Tem uma peixeira, que aquela faca era pra peixe, não era espada, cara. Sei lá, mano, o que ele fez aí. E aí ele já sai cortando a orelha. Toda a experiência, Aí ele tá jurado de morte, cara. Fala assim, ó, Pedro, você vai morrer, mano. Amanhã você vai morrer. E o que ele vai fazer? Ele vai dormir, velho. Não tem caminho. Acho que quem era Pedro, cara, ele não ia conseguir dormir aquela noite. É interessante isso, porque a gente falou da pessoa que tá desligada, né? Que tá dormindo. E você vê que até o contrário também tem uma transformação. Às vezes o cara é muito... E vem uma paz, mas assim, a fé, que... né? Tipo assim, eu tô descansando no Senhor, ele tá no controle. Sim. Se estiver aqui, eu vou. Se não tiver aqui, também não vou. Mas assim, tô na dispensação dele. Tô aqui, cara. E aí acontece o que acontece lá, ele sai, vai lá pra casa, a igreja tá orando, enfim. Sim. Mas você vê, a perspectiva nossa muda, a gente fica na dispensação de Deus e a gente se frustra menos, cara. Sim. Você se frustra menos quando você se satisfaz em Cristo. Sim. E é isso aí, fechou. Quem mais? Tem lá na mensagem domingo, vai ser Pedro na prisão. Que mais? Então é isso aí, mano. Vai, O só não Matheus, veio e é isso aí. É isso aí. Wilson. Quer falar mais alguma coisa, Matheus? Quer dar seu fechamento aí? Não, Nossa, pode falar aí o César primeiro aí. Ah, ele quer finalizar, cara. Tá bom. Desculpa aí. O que faltar, eu pago. Eu vou corrigir. Eu vou pegar o cartão final, sabe? Não, pode pagar, O que né? sobrar, é Ele vai comigo. pegar a opinião dos três E juntar. só fazer uma correção geral aqui. complementando. Mas o André falou da questão do exterior, né?
da sociedade, do impacto que isso causa na sociedade. O Pedro falou da questão do controle, e eu penso que internamente, falando da igreja no geral, causa uma unidade. Porque quando o Pedro ele é preso, Exato. a igreja está em Tá contínua unida, oração orando. para que Deus Solte ele. solte liberte ele, Pedro. guarda, Então eu penso que isso aí é uma obra maravilhosa. Você trazer a luta do seu irmão para você. Você se dedicar e não sei se eu posso usar a palavra gastar tempo, mas dedicar tempo, melhor dizendo, dedicar tempo em oração, em intercessão pelo seu irmão. Então, eu penso que um resultado também Legal. é a questão interna, é a questão da unidade da igreja. Isso aí. Matheus. Vocês falaram tudo, né, quase. No final, irmão. Agora eu fiquei Era sem estratégia. palavras. Quero alguma coisa nova. Ou ele ia Vira. esperar a gente errar alguma coisa, ou então ele ia esperar Então, pra falar, consultor. não, vocês já falaram Ele tudo. vai falar assim, faço Só as vai- palavras dos meus irmãos. As minhas. Dito isso, Dito isso. Não, é que realmente teve o que o André falou, muda a sociedade, teve o que o Pedro falou, muda internamente na pessoa, teve o que o César falou, a unidade em igreja, e assim, é isso, de fato, quando esse avivamento vem, né, esse revestimento na pessoa vem, isso muda famílias, isso muda relacionamentos, isso muda no contexto geral, assim, você vai impactar, o nome de Jesus é glorificado, você vai impactar a vida de outras pessoas, né, você não vai guardar isso para você, então, que nem o Pedro falou, né, vai mudar internamente as suas atitudes, né, seu modo de pensar, o seu modo de viver, e isso não vai ficar só em você, né, isso vai transpassar para outras pessoas, né, o seu exemplo, ele vai servir para outros, né, você vai ser o sal ali no meio das pessoas, você vai ser a luz, né, em meio às trevas, enfim. Então, não tenho mais... edificante, assim, uma bênção, prazer não tem mais inenarrável. palavras aí. O pessoal do chat aí tem que comentar Prazer alguma coisa diferente aí inenarrável. também. Aê, senhoras e senhores, que conversa, hein? E aí, Que ó. Obrigado pelo conversa, convite, muito bom. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Muito boa essa conversa. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, não sei em qual plataforma você está aí agora, mas se você gostou, comenta aí alguma coisa e Isso também aí. compartilha, né? Compartilha. Com alguém que está precisando. Se você achou relevante aqui isso que Isso a aí. gente conversou, né? Não deixa parar aqui em você, não, né? Sim. Passa para Passa frente. pra frente. E a gente vai conversando e vamos crescendo, né? Com o passar aí das semanas, cada vez mais. Se vocês têm sugestões, tiverem sugestões aí de temas também, Manda aqui embaixo. manda pra Ou gente. aqui embaixo, não sei qual Não câmera tá. sei. Aqui embaixo? Aqui Mas embaixo. Fazer o Que quê? massa. e a gente vai trabalhando aí, né? Pra honra e glória do nome do Senhor. Amém. Fazer a propaganda aí, se você não segue a gente nas redes sociais, Instagram, @joad.oficial, Facebook você encontra a gente como Joad, e o link é joad.oficial também. Se inscreve aí no canal, se você gostou, inscreve o canal, Por favor, deixa o né? like, Podcast. ative o É sino. de graça pra se inscrever. Amanhã esse episódio 0 estará dias no Spotify. Que horas, Você- André? A partir das 8 da manhã já sobe deve lá? estar lá. Então, beleza. Isso, exatamente. E aí você pode ouvir também. Caminho do trabalho ali, né, no metrô, É, já vai ouvindo já. exatamente. Se você não tá de home office, né? Aí ouve o dia inteiro. Ouve o dia inteiro. já escuta os outros episódios já também. aproveita já. Já vai em todos, meu irmão. Isso aí, Maratona. maravilha. Você encontra a Maratona. gente lá como Joadcast e tem as nossas playlists. Se você procurar por Joad, tem o que mais? Eu esqueci de algum? Não, esqueceu nada. Se o pessoal quiser nos visitar, quiser nos conhecer melhor, a gente está ali na Assembleia de Deus do Ministério no Ipiranga, na rua Doutor Ricardo de Afé 214, pertinho do Avenida. Museu do Ipiranga. A gente Frente espera ao lá. museu. Não é uma igreja católica, gente. Parece que é uma igreja Parece que católica, mas não é uma igreja católica. Avenida. Tem uma É a Igreja do cúpula, Relógio, uma conhecida cúpula, como a Igreja do então. Relógio. Igreja do Relógio. Grava. Avenida Doutor Ricardo. Avenida Doutor É, Ricardo de Afé. 214, presidida Obrigado. pelo nosso pastor Alcides Fávaro.
Isso. E a gente espera lá. Aí você vai conhecer o Jussão, que não veio hoje, né, Jussão? Mas Em ele breve vem. aí. Ele vem. Aí o Jussão, o Marcelo, o Pedro, que são os nossos líderes, o Savião também, que está nos acompanhando. Vai conhecer o André é um baita de um regente. Vai conhecer o Lucas, que está atrás das câmeras, que é o nosso regente também. Conhecer o César também. Vai me conhecer também. Vai conhecer o Matheus fazendo baixo chorar lá. Opa, conhecer todo mundo, é isso aí. Será que eu posso dizer alguma coisa, André? Só falando assim, ó, vamos viver essa promessa. Vamos viver, Amém. em nome de Jesus, Amém. buscar e viver essa promessa. Amém. Isso aí. E a segunda temporada promete, hein, gente? Começa. Começamos aí, tudo. firme e forte. A gente já tem muitos temas aí planejados, né? Se Que são tiver muito sugestão bons, de tema, mande pra gente. mas A gente fiquem vai à avaliar. vontade também para sugerir, que a gente vai estar avaliando aí. Só A gente coisa pode boa. conversar e qualquer coisa também, quiser falar com a gente. Se você aí, quiser ir no nosso acampamento, É. a gente tem acampamento em fevereiro, pessoal. Se vocês quiserem Manda nos conhecer mensagem aí. melhor ainda, tem Manda o no- nosso acampamento. Manda mensagem aí no Vai ficar direct com a gente, pra ir no fica melhor. acampamento, precisando de pedido de oração, qualquer Pode coisa. mandar, Você não tem desculpa. Entra Você em vai contato. conseguir Estamos pra falar com a servir gente. aqui, né? Estamos pra Exatamente. servir. É isso aí, maravilha. E a gente sempre faz uma oração no final, né? Amém. Então hoje Não eu sou eu vou pedir Não para é pra mim. pro nosso Ô, Matheus. estreante, né? Nosso estreante vai- Concordo. vai fazer. Deus Justo. da hora. Então, só Amém. queria mais uma vez agradecer a vocês que nos acompanharam, nossos líderes, nossos pastores. E vamos orar, Matheus, para encerrar essa Amém. conversa, esse episódio que muito bom. Amém. Deus querido, Deus maravilhoso, te agradeço, ó Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos dá aqui, Senhor, de nos reunir, ó Pai, para falar um pouco, ó Pai, da Tua Palavra, falar um pouco a respeito de avivamento, ó Pai, de Pentecostes, ó Pai, também, Senhor, levando isso para as demais pessoas, ó Pai, que nos assistiram online, Senhor, eu creio, ó Pai, que isso pode alcançar muita gente, eu creio que isso pode impactar muitas vidas, Senhor, eu creio que todos aqueles que ouviram, Senhor, serão edificados, ó Pai, e passarão a refletir um pouco mais sobre aquilo que aqui falamos. Deus, eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem derramado a Tua graça sobre nossas vidas, Pai. E, Senhor, eu te peço, ó Pai, que isso venha, Senhor, tudo isso que aqui foi falado, ó Pai, venha a ser de fato colocado em prática, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, na vida daqueles que nos ouviram, na vida daqueles que ainda irão ouvir, ó Pai. Que nós venhamos, Senhor, verdadeiramente nos esvaziar de nós a cada dia mais, Senhor, e nos encher de Ti, ó Pai, buscar, Senhor, revestimento, ó Pai, buscar os dons, Senhor, buscar a Tua palavra, buscar o Teu reino, Senhor, a cada dia mais, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de todos nós, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de todos os nossos erros, ó Pai, pois somos falhos, ó Deus. Mas eu te peço, ó Pai, que o Senhor derrame da Tua graça, Pai. Olhe para nós, Senhor, derrame do Teu Espírito Santo, ó Pai. E que, Senhor, nós venhamos, ó Pai, de fato, Senhor, verdadeiramente nos colocar na posição, ó Pai. Pois queremos ser usados por Ti, estamos aqui para te servir, para servir a Tua obra, Senhor, para que o Teu reino avance e que o Teu nome seja cada vez mais glorificado, ó Pai. Deus, eu te peço que o Senhor abençoe a cada um daqueles, ó Pai, os que estão na produção, aqueles que estão tocando esse trabalho, Senhor. Venha abençoar a vida de cada um, Senhor, e que esse trabalho venha crescer para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço, ó Pai. Também abençoe a vida de todos aqueles que aqui ouviram, ó Pai, todos aqueles, Senhor, que participaram junto conosco, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Matheus, Zerou. muito obrigado e seja bem-vindo, né? Obrigado. Virá outras vezes, Cezão. Valeu por topar. Pedrão, Sabe que eu comentei isso? sempre uma honra. Opa! Opa! Isso aí, Até a segunda próxima. temporada, tamo com tudo. Deus Tem abençoe. mais, hein? Oito E horas até semana que vem. quinta-feira Até que vem em mais um Joadcast. É isso aí. Deus Até mais. abençoe. Abraço. Falou. Falou.